Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais um programa TV News aqui pela TVI, canal 36.2 da operadora TVC para os municípios de Itabuna, Ilhéus, sul da Bahia. Muito obrigado a todos vocês. E a partir de agora, as principais informações aqui do sul da Bahia, do Nordeste, do Brasil e do mundo passam por aqui. Estamos com algum problema aí, né? Ou é só no meu retorno aqui? Ok, então a partir de agora vamos falar para você tudo o que está acontecendo aqui no sul da Bahia, no Nordeste, no Brasil e no mundo. E a gente começa, né, lembrando que o sol apareceu em Itabuna nesta manhã, né, mas as previsões para o dia e para o resto da semana ainda é de chuva, viu? Infelizmente essa notícia aí para o pessoal de Itabuna e Ilhéus principalmente, que vem sofrendo aí há mais de um mês, principalmente moradores das regiões ribeirinhas e na periferia da cidade, onde os acessos, né, principalmente alguns condomínios populares, estão prejudicados com essa chuvarada aí, né? Então vamos lá, Ilhéus amanheceu hoje nublado, né? A mínima foi de 24, a máxima será de 29 graus por volta do meio-dia. Nesse momento em Ilhéus, termômetros marcando 28 graus. Previsão para hoje é de tempo parcialmente nublado durante o dia inteiro e por volta das 14 horas há uma chance de chuva na cidade, tá certo? Para amanhã também 70% de chance de chover em Ilhéus. Itabuna amanheceu com o dia muito nublado, né? 23 graus de mínima, a máxima hoje vai chegar a 31 graus daqui a pouquinho, ao meio-dia, vai ser muito quente hoje, hein? Nesse momento, aqui no alto da comunicação Barra de Fátima, próximo ao município de Ilhéus, nós temos 29 graus. A previsão para agora de manhã é de tempo parcialmente nublado, né? Mas o sol aparece já entre nuvens, mas já aparece forte aqui em Itabuna. E por volta das 13 às 14 horas há uma chance muito grande de acontecer uma precipitação e a chuva voltar a cair na cidade. Depois o tempo permanece parcialmente nublado. Há previsões de chuva também para amanhã, quinta-feira e sexta-feira, até 100% de chances de fortes chuvas em Itabuna. Em Salvador, a mínima registrada hoje foi de 23 graus, a máxima vai chegar a 29 graus daqui a pouquinho ao meio-dia. Nesse momento, no centro da cidade, os termômetros marcam 28 graus. O dia está bom em Salvador, né? O céu azul entre nuvens, não há possibilidade de chover hoje na capital baiana, né? Mas amanhã, quinta e sexta-feira, existe previsão de chuvas em Salvador, tá certo? E em Vitória da Conquista, como é que estará? O tempo lá começou nublado, a mínima registrada foi de 18 graus, a máxima vai chegar a 25 graus. Tempo frio, né? 23 graus nesse momento é a temperatura ali na praça principal da cidade de Vitória da Conquista. Há previsões de chuva para hoje, amanhã, quinta e sexta-feira na cidade, tá certo? Essa é a previsão do tempo para você aí de Vitória da Conquista e também para Itabuna e Ilhéus. Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui sobre política, né? Hoje é o dia do quadro Política na Veia e hoje a gente vai ter a participação do Rui Correia, está de volta aqui depois de longas férias aí, né? Um longo tempo fora aí da gente. Ele vai voltar aí para participar do nosso programa falando de política aqui no quadro Política na Veia nesta terça-feira. E a gente vai aproveitar para falar de política, né? Porque os seguidores do presidente Bolsonaro, né? Que é presidente até o dia 1º de janeiro, eles continuam aí nas portas dos quartéis nas principais cidades do Brasil. A gente vai falar mais disso no programa de hoje, mas eu queria já salientar de que as Forças Armadas, através não dos seus comandantes, né? Ela se manifesta aí através de alguns generais e alguns majores, ou majores, como queira, e eles já fizeram uma carta pedindo ao comandante das Forças Armadas que faça uma manifestação sobre o tema. E a gente fica aí no aguardo. Essa carta parecia um boato, mas ela realmente existe, né? E eles estão aí cobrando do alto comando do Exército e das Forças Armadas uma posição sobre essas manifestações que estão acontecendo nas portas dos quartéis em todo o Brasil.
A gente vai falar disso também no programa de hoje. Com relação às chuvas, né, que estão caindo aí na cidade, ontem nós mostrávamos aqui Ilhéus, né, e Itabuna, mostramos também o Rio Cachoeira, que estava aí recebendo um bom nível, um bom volume de água, né? Ontem a ponte do Marabá, como dissemos aqui, foi interditada na cidade de Itabuna e algumas máquinas estavam lá ontem para fazer a limpeza ali das pilastras da ponte, que recebeu um grande número, né, de baronesas e de entulhos, e a ponte estava mais uma vez ameaçada. Foi interditada para o trânsito, a máquina passou o dia lá ontem trabalhando, continua no local, só que tirou o guarda-corpo ali e hoje pela manhã o trânsito estava liberado, né? E ainda pessoas malhando ali sem o guarda-corpo da ponte do Marabá. Esse é um perigo muito grande para a população que está passando ali. Eu não sei por que o CETRAN não estava lá hoje pela manhã e não interditou aquela ponte para o pessoal que faz culpa ali na beira-rio. Porque o risco ali deles caírem no rio era muito grande, já que estava sem o guarda-corpo, devido às obras, aliás, a limpeza, né, do rio, que está sendo feita por uma máquina, por um trator, né, de esteira que fica ali na ponte. Hoje ele permanece lá trabalhando. Acho que essa altura já deve estar acabando, mas o risco ali estava muito grande e a gente adverte aí as autoridades, né, da prefeitura e da CETRAN que evite deixar pessoas passando ali, malhando, por sinal, correndo, né, pescado bateu uma nas outras ali e o trânsito estava liberado. Os carros estavam trafegando na ponte e aí fica uma passagem muito estreita para o pedestre, né, e principalmente para quem está correndo ali, praticando o Cooper, que poderia a qualquer momento tropeçar ali, cair dentro do Rio Cachoeira e acontecer uma tragédia, um acidente, tá certo? Então fica a dica aí e a gente fica aguardando uma posição da CETRAN ou da prefeitura. Tentamos um contrato aí com o Souza Lino, que é o responsável por obras na cidade, né? Também pelaquela limpeza ali do rio, mas até agora não obtivemos êxito. Não sabemos se ele está lá no local da obra ou não. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Tentamos também o pessoal da Defesa Civil para falar aí sobre essas chuvas que estão acontecendo na cidade e a possibilidade do rio encher ou mais um pouco ou não, né? Já que está prevista aí uma grande quantidade de chuvas essa semana, mas até agora também não tivemos resposta da Defesa Civil de Itabuna. Bom, vamos já, né? Vamos falar de política aqui no programa. Quando o Rui já estiver online aí, vocês me informam para a gente bater um papo com ele. Hoje o quadro Política na Veia, tá certo? A gente fica aguardando aí, viu? Ok, Cássio? Tá ainda não? Ok, daqui a pouquinho então a gente bate esse papo com o Rui. Vou falar também no programa de hoje, a gente vai destacar, né, o mês de novembro, que também é dedicado, aí já está acabando hoje, mas foi dedicado aí às pessoas que têm problemas de audição, né, aquelas pessoas que sentem um zumbido no ouvido, né, tal. A gente vai falar disso também, como você deve prevenir para que não haja problemas na sua audição, né, principalmente você que é jovem, gosta de curtir um som alto. Então você fica atento aí que a gente vai dar essas e outras dicas para você, falando desse assunto aqui no programa de hoje. E a partir de amanhã, o Dezembro Laranja, né? Que vai começar tratando aí também de um tema importante, que é o câncer de pele. E já que a gente vai entrar no verão no próximo dia 20 de dezembro, né? É bom ficar ligado porque o câncer de pele pode matar e é uma doença terrível, né? É um câncer, então você tem que ter muito cuidado com o câncer de pele. Vamos falar também sobre a questão do Covid. Já entrevistamos ontem aqui um médico do Hospital de Base, né? Falando sobre essa questão do Covid que está aumentando nessa variante. E ontem mesmo o governador do estado, Rui Costa, fez um decreto. Esse decreto ele obriga que as pessoas passem a usar máscaras em ambientes fechados, né? A partir de agora, quando você entrar numa loja, no shopping, seja onde for, você vai ter que usar máscaras. E aquela velha polêmica volta aí também, que é a questão do órgão público, né? Quando você vai ao órgão público, agora você vai ter que provar que tomou vacina. Isso aí é meio controverso e muitas pessoas que não queriam ou não puderam tomar a vacina
vão ficar impossibilitados de ter acesso a órgãos públicos, né? Por exemplo, o SAC, o DETRAN, o CETRAN, Prefeitura, qualquer órgão público que você for, eles vão exigir a caderneta de vacinação, né? E aí vai criar essa polêmica de novo, já que muita gente ou não pôde ou não quis tomar aí, portanto, a vacina, né? As doses de vacina. Então vamos ficar atentos aí o que vai ocorrer a partir de agora nessa questão aí. Inclusive a gente tem um vídeo aí da secretária de Saúde, que é a Adélia Pinheiro, né? Que foi reitora aí da UESC. Ela é a atual secretária de Saúde do Estado. E ela ontem gravou um vídeo sobre isso e sobre esse decreto do governador. Vamos ver. Diante do aumento do número de casos de Covid-19 na Bahia, bem como o aumento da demanda por assistência hospitalar em leitos clínicos e em leitos de UTI, acrescento ainda a identificação de linhagens da variante de preocupação Ômicron aqui no nosso estado, o decreto que prevê medidas de contenção para fazer frente a esse cenário define a obrigatoriedade do uso de máscaras em hospitais, unidades de saúde, também em farmácias, em transporte público, em salões de beleza e centros de estética, em templos para atos religiosos litúrgicos, em escolas e universidades, bares, restaurantes e lanchonetes, ambientes fechados tais como cinema, museus, também teatros e parque de exposição, cabendo a obrigação também de uso de máscara para aquelas pessoas que têm sintomas gripais com ou sem teste para Covid e aqueles com teste positivo, sintomáticos ou não, que precisem sair do isolamento em casa. É obrigatório para imunossuprimidos também o uso de máscaras nesse período. Para além dessas medidas, outras se juntam, como uso de máscara e comprovação de vacinação em eventos com controle de acesso ao público e venda de ingressos, também no SAC e no DETRAN para atendimento presencial. A busca de comprovação da carteira de vacinação é necessária também para acesso a prédios públicos. Nesse período, passa a vigorar a suspensão da visitação social em unidades de saúde, cabendo aos acompanhantes o uso de máscara e a demonstração do comprovante de vacina. Com essas medidas, que poderão ser juntadas a outras a depender da evolução da pandemia entre nós e desse aumento do número de casos, é importante para que a população esteja melhor protegida e que possamos deixar todos assistidos e esclarecidos para essa nova situação. Ok, está aí, portanto, né, a fala da secretária de Saúde do Estado da Bahia, a professora Adélia Pinheiro, né, sobre essa questão aí do uso das máscaras de novo. Inclusive, hoje pela manhã as escolas já publicavam aí também esse decreto, né, do governador Rui Costa, exigindo que os alunos fossem à escola de máscara também, né? Não só as escolas públicas, mas as escolas particulares do Estado da Bahia. É uma situação difícil, né, gente? Porque nós tivemos aí um período de grandes aglomerações, né, que foram as eleições, e agora já estava começando de novo essa aglomeração com festas, né, com fraternizações, também comemorações aí da seleção brasileira, da Copa do Mundo, e aí o governador tomou essa medida aí drástica, né, para evitar o pior lá na frente. Mas eu acredito que algo mais precisa ser feito, né? Por exemplo, não sei se as festas vão continuar sendo permitidas, eventos de grandes aglomerações, e lá mais na frente o carnaval, já estamos no verão, então não sei que medida vai ser tomada mais na frente, inclusive no carnaval, né? Já que o Carnaval da Bahia hoje é um motivo até de polêmicas, né? Sobre proibição do carnaval. Tivemos o ano passado, né, uma polêmica muito grande, porque as pessoas se programam, precisam se programar com antecedência,
os blocos precisam se organizar para poder saírem, né? A avenida, tem que confeccionar os abadares. Enfim, são muitas coisas que exigem planejamento, né? Os próprios camarotes. E se a proibição for em cima da hora, fica complicado para os organizadores. Então, eu gostaria, né, de saber do governo do estado, né? Estamos tentando contato com a assessoria do governador para saber se existe essa preocupação já em relação ao Carnaval da Bahia, que é um carnaval que aglomera muita gente, né? Vamos ter aí em janeiro a posse do presidente da República, aglomerando muita gente, a posse do governador, o novo governador da Bahia, que é o Jerônimo, né? Também deve ter uma aglomeração muito grande. E nós ficamos curiosos para saber se vai haver essa preocupação aí em relação às aglomerações. Porque do jeito que está aumentando o Covid, não basta usar máscara, né? Inclusive, nós tivemos essa semana um problema internacional, foi na China. Moradores de Wuhan se revoltaram com a questão do fique em casa, né? A questão de ficar todo mundo confinado em casa. E os moradores foram para a rua protestar, muitos foram presos. Inclusive um jornalista da BBC de Londres que foi cobrir o fato, né? Jornalístico, e a polícia da China prendeu o jornalista porque não queriam que essa notícia fosse divulgada e que os manifestantes dessa revolta lá, dessa revolução contra as máscaras e contra o confinamento, né, fosse divulgada. Então, lá a gente sabe que é um país de ditadura mesmo, né, apesar de ter muita coisa democrática, mas nem tudo, né? Lá a internet é controlada, é um país comunista, a gente sabe disso. Foi feita uma abertura na economia, mas não uma abertura total para tudo, né? Então, quando um jornalista quer fazer alguma coisa lá que não é da vontade deles, eles não gostam, mandam prender mesmo. Mas aí a gente já sabe que é um país que não é 100% democrático, né? E é um país, inclusive, que censura as redes sociais, censura a internet. Agora, aqui no Brasil é que a gente vive uma democracia um pouco disfarçada, né? E entre essa democracia que está ameaçada, aparece aí os Alexandres de Moraes da vida, que às vezes acabam sendo ditador na ausência de outros líderes, né? Está faltando liderança nesse país. E eu espero que a partir de janeiro isso mude, né? Porque está feio mesmo para o Brasil. Então, a gente teve esse caso aí na China e poderemos ter no Brasil, se caso venha a se confirmar aí o aumento desse Covid, né? Eu tenho certeza que as autoridades vão proibir o carnaval, vão proibir aí essas aglomerações de posse de 1º de janeiro, do Réveillon. E não sei como é que a população pode reagir a isso aí, né? Vamos aguardar para ver se não vai ser igual aconteceu na China, quando a população de Wuhan não quis ficar em casa, tá certo? É uma situação temerária, uma situação complicada e fica aí uma grande interrogação. O que vai ser nesse fim de ano aí, né? Principalmente se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, hein? Já tem isso. Muitas aglomerações podem acontecer. Por falar em aglomeração, ontem a Avenida Kennedy, né, foi interditada para o Jogo do Brasil, mas o pessoal do bar ali que tem naquela região acabou permanecendo com a interdição até altas horas da manhã de hoje. Então eles não se contentaram, o jogo foi à 1 da tarde, né, acabou às 3 horas, todo mundo voltou para trabalhar, mas a Avenida Kennedy continuou interditada. Aí fica a pergunta para a CESOP, né, a CESOP e também para o CETRANS. Essa autorização foi dada por quem? O Jogo do Brasil acabou às 3 e nós tivemos aí o bar interditando a avenida até hoje pela madrugada, né? Então isso é legal? Todos os bares vão fazer isso? Ou só aquele bar da Avenida Kennedy? Os moradores estão perguntando. Hoje pela manhã nós recebemos alguns telefonemas aqui, né, pessoal reclamando desse privilégio, né, daquele bar ali da Avenida Kennedy, que pode interditar a noite inteira, né, uma avenida daquele porte que liga vários bairros importantes da cidade de Itabuna. Ali você é a ligação do São Caetano com bairros Jardim Primavera, Sarinha Alcântara, aquele bairro Jaçanã, Novo Jaçanã, Vila Anália, né? Novo Jaçanã.
São muitos bairros ali, inclusive a BR-101. Para muita gente que não sabe, algumas carretas, né, que trazem mercadorias e produtos para o supermercado que fica no shopping center e até algumas lojas ali do shopping center, elas se deslocam ali pela Kennedy, que é mais próximo e é melhor do que passar pelo centro da cidade, né, todo. Já pensou essas carretas passando pela Cinquentenário, para cruzar ali a Amélia Amado ou cruzar ali a Avenida Beira Rio, ia ser um transtorno. Então as carretas elas passam pela Avenida Manuel Chaves, né, que é a antiga Kennedy, e se deslocam até o shopping ou até o supermercado. Depois elas retornam para a BR-101 por aquele acesso. E ontem, até hoje pela madrugada, o acesso estava interditado em função de um jogo que foi à 1 da tarde e o BAR interditou a Avenida Manuel Chaves até hoje pela madrugada. Então fica a pergunta aí para o CESOP, para a Prefeitura de Itabuna, para o CETRAN, né? Onde estão os fiscais que não estão vendo isso? Muita gente ficou prejudicado com o trânsito fechado ali na Manuel Chaves, tá bom? Vamos agora à Vitória da Conquista com Gustavo Magalhães, que está online aí com a gente. Bom dia, Gustavo. Como é que está aí Vitória da Conquista? Eu falei há pouco aqui que a temperatura hoje começou baixa aí, né? Não está um dia quente aí. Bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia, querido. Bom dia. Realmente, ela começou hoje a 18 graus, mas assim, para a gente até que está quentinho hoje, viu? É porque deu uma paradinha, a chuva deu uma parada hoje, mas a previsão é que amanhã volte a tempestade e a gente vai ficar nessa média de 18 graus até na próxima semana. Tem uma 17 só no domingo. Gustavo, ok. Eu estava até comentando aqui, né? Hoje começou mais frio aí depois do calor e a tendência é ficar frio. 25 graus não é uma temperatura fria, né? Ou, aliás, perdão, não é uma temperatura quente. Diferente daqui, que hoje chega a 31, Gustavo. Então, abafado aqui é chuva, né? Abafou a chuva. Então, a gente está prevendo aqui, amanhã a possibilidade é de tempestade, né? Então, a gente está aqui ainda vivendo aqueles momentos complicados, como vocês aí em Itabuna, a gente acompanha aqui a evolução da temperatura também em Itabuna, muito preocupado com os rios subindo, né? Mas, se Deus quiser, vai ficar tudo bem. E agora, com essa novidade, que é a volta a obrigação do uso das máscaras também aqui em Vitória da Conquista. Estamos aguardando, em que pese o STF decidiu que o Estado se sobrepõe às decisões municipais, nós estamos aguardando também a manifestação da prefeita Sheila Lemos para confirmar esse decreto ou ampliar, porque existe a possibilidade, inclusive em Conquista, de ampliar. Ontem nós tivemos um dia muito complicado aqui, com as UPAs cheias, então provavelmente há essa possibilidade. Mas, Barbosa, eu tenho aqui uma notícia hoje. Eu queria primeiro explicar que a gente está fazendo aqui, a OAB está fazendo um movimento na Bahia inteira com relação à valorização dos danos morais. Vamos explicar o que é isso. Dentro do direito existe a possibilidade de você, havendo uma mácula à sua imagem, havendo um ferimento à sua honra, você recebeu danos morais, principalmente no direito do consumidor. O direito do consumidor já prevê isso, a questão dos danos morais, muito. Aquela questão, por exemplo, você começa a receber telefonemas de empresa de cobrança e você não está devendo, então isso maculou sua honra, maculou sua imagem, e isso cabe o dano moral, a indenização por danos morais. Mas o que vem acontecendo é que a gente tem acompanhado, os advogados que sou, e todo mundo sabe, acompanhado muito, o que está acontecendo muito é a banalização disso aí. E, ao mesmo tempo, tem acontecido também, do lado contrário dos juízes, a diminuição do valor do dano moral. Gente, como é que eu vou saber quanto é que vale a minha moral e quanto vale a sua moral? Se você foi maculado, se você foi machucado na sua honra, quanto é que vale para você isso? Se seu nome foi colocado indevidamente no Serasa, quanto custa isso para a sua integridade, para a sua felicidade, para a sua tranquilidade de paz de espírito? A gente não sabe. E o que está acontecendo é a diminuição da importância dos danos morais dentro do ramo do direito, das decisões judiciais. O que ocorre hoje em dia é uma figura que todo mundo chama de mero aborrecimento. Os juízes dizem o seguinte: não foi dano moral, foi mero aborrecimento. Sim, mas qual é o mero aborrecimento? Quanto é que custa o mero aborrecimento para uma pessoa que é séria, íntegra e tem seu nome imaculado? Então a gente não sabe. E esse movimento vem acontecendo, a OAB encampou esse movimento, aliás, não é o primeiro ano, já tem alguns anos que ela está fazendo isso.
Porque o legislador, quando colocou a figura do dano moral, não disse que que existiria a figura do mero aborrecimento. Enquanto não houver a figura do mero aborrecimento, então, enquanto é um mero aborrecimento, é pouquinho, não vale nada, você não tem problema, você não sentiu nada, enquanto não tiver decidido como é que se calcula isso, tem que se calcular o dano moral, tem que se indenizar a pessoa por danos morais. Então, aquele banco que cobra, aquela empresa de cobrança, aquele cara que fala, que enche o saco ligando para cobrar, aquelas empresas que ficam mandando mensagem, propaganda, e se lhe causou um dano, continua sendo um dano moral. É o que entende a OAB, entende os advogados, a melhor forma. Não pode banalizar o dano moral, pedir por tudo o dano moral. Na verdade, tem que se conscientizar também que o dano moral é uma exceção. E mais ainda, quando o juiz der, não pode também dar pouco, porque senão não penaliza, porque também não ensina. Então, isso que é o grande problema. E aqui hoje, em Vitória da Conquista, tem uma manifestação agora, acontecendo agora, trouxe essas imagens de agora, aqui em Vitória da Conquista, com relação aos advogados e ao OAB de Vitória da Conquista, se manifestando com relação aos danos morais e a valorização dos danos morais em detrimento do famoso e famigerado mero aborrecimento. Solta aí a matéria. Falei também, é uma questão de relação de patrimoniais e a nossa presidente da OAB, Luciana Silva, aqui na frente do fórum, a gente está fazendo aqui hoje um movimento com relação aos danos morais. Eu queria já de cara perguntar o seguinte: você como advogada atuante há muito tempo e você que já vive essa lida do fórum, por que o juiz tem tanto medo de dar danos morais para os assistidos? É um questionamento que a gente vem fazendo, por isso esse movimento. Dano moral não é mero aborrecimento. O dano moral ele está previsto constitucionalmente e é necessário que o judiciário assegure esse direito. E a gente não está pedindo nada demais, né? Porque se existe realmente o ferimento da imagem, da honra, é possível a indenização, não é isso, né? Sim, é possível a indenização e o que a gente precisa é de uma mudança de cultura do judiciário. Porque se a gente entende que o dano moral é mero aborrecimento, a gente está, de certa forma, incentivando que essa violação extrapatrimonial ela venha acontecendo. A OAB participando e fazendo esse movimento pacífico, assim, em todos os grandes centros jurídicos da Bahia. E aqui em Conquista, hoje, a gente vai fazer esse movimento aqui para pedir isso, né? Que a Justiça também observe, que abra o olho para o dano moral, né? Que não considere tudo um mero aborrecimento. Exatamente, então é um movimento de todo o estado da Bahia, da OAB, de todo o estado da Bahia, e a gente vem pedindo que o dano moral ele não seja reconhecido como mero aborrecimento e também, Gustavo, quando o dano moral ele seja reconhecido, que a gente tenha indenizações capazes de coibir o dano, porque se a gente tem a indenização também no valor ínfimo, isso acaba incentivando a violação moral. Deixa eu trabalhar de novo. Agora a gente tem a honra de conversar com o Dr. Wender Silveira, um advogado muito conhecido aqui em Vitória da Conquista e é secretário adjunto atualmente e ex-conselheiro estadual da OAB, então é uma pessoa abalizada para a gente falar sobre isso. Dr. Wender Silveira, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Luciana: por que o juiz tem tanto medo de dar danos morais? Bom dia, Gustavo, bom dia aos ouvintes aí, telespectadores da TVI. Gustavo, essa é uma pergunta que eu costumo dizer que é a pergunta do milhão, né? É uma coisa que não dá para entender. O dano moral, quando constatado, né, e quando ele quantificado de maneira correta, ele só traz benefício para o próprio judiciário, para o jurisdicionado, para o tribunal, né? Ou seja, diminui a quantidade de recursos, aumenta a grande possibilidade de conciliação e faz com que o tribunal possa ter menos processos tramitando. Eu costumo dizer que o dano moral, em sendo reconhecido, ele deve ser sim quantificado de uma maneira justa. Ninguém está falando aqui em enriquecimento ilícito ou um pagamento de um valor exorbitante, não é isso, mas que seja um valor justo, pois nós sabemos que existem empresas que gostam de pagar dano moral baixo e continuam praticando as mesmas práticas
que geraram aquele dano moral. Então isso tem que ser combatido e uma das formas de combate, obviamente, é a fixação de danos morais em valores justos. A verdade, a gente fala na questão do mero aborrecimento, mas isso é muito relativo, né? A gente tem que quantificar, porque o mero aborrecimento para mim pode ser, para uma outra pessoa, ser uma coisa muito importante. Então o juiz também tem que ver esse lado, não ver só o lado dele. Os juízes não podem sentir, não podem ser pessoais, é isso, né? Eu penso que tudo que é subjetivo não pode ser fixado de forma taxativa. Ou seja, como é que eu vou dizer que a dor de alguém é um mero aborrecimento? Nós temos casos aí, nós advogados, nos nossos escritórios, de que houveram violações morais graves e nós tivemos uma sentença de mero aborrecimento. Ou seja, não dá para entender o que é um mero aborrecimento. Se é para a gente ter um mero aborrecimento, então seria o caso de o legislador fixar e conceituar e dizer o que é o mero aborrecimento. Ou traçar critérios objetivos. Assim a gente poderia discutir a aplicação do mero aborrecimento. Mas enquanto não há, nós temos sim que aplicar a teoria do dano moral, né? A gente tem que fazer com que quem causou dano a outra pessoa pague e pague com valor justo. É isso. A OAB participando e fazendo esse ato pacífico, né? E a gente vai aqui, daqui a pouquinho, fazer um ato em frente ao fórum e sempre tentando colaborar, porque é a função da OAB, né? A OAB, ela vai encampar essa luta. Não é a primeira vez que fazemos um ato dessa natureza. Inclusive esse ato hoje é em toda a Bahia. Nós não vamos desistir, nós vamos encampar, porque não se trata somente dos direitos dos advogados, né? A OAB, além dos advogados, ela cuida da sociedade, ela tem um papel social importante e ela vai continuar cumprindo esse papel social de luta pela sociedade, por um judiciário melhor e por uma sociedade que tenha a resposta justa do judiciário. Que foi capitaneado pela OAB seccional de Vitória da Conquista, abraçada por todas as subseções, aprovado no último Colégio de Presidentes, que é o dano moral não é mero aborrecimento. É um tema que interessa não só a advocacia, mas interessa, em verdade, toda a sociedade. Porque o dano moral é um direito assegurado constitucionalmente e é necessário que o judiciário mude essa cultura para reconhecer a existência simbólico, no sentido de que força uma mudança de cultura, a advocacia, a sociedade precisa ser ouvida. E o outro ponto essa é a nossa também, presidente que é da muito OAB, importante a gente destacar, Luciana, é que quando o dano moral Silva, não vem a sentença, e falando sobre a questão dos danos morais, porque na verdade o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de talvez mais complicado com relação aos danos morais, porque existe uma banalização disso, banalizou a questão do dano moral, tanto para pedir quanto para deferir o dano moral. Então, a gente está discutindo, os advogados estão discutindo que não exista apenas o mero aborrecimento, ou que, se for para ter o mero aborrecimento, que o legislador coloque isso na lei, porque senão a gente fica sem parâmetros para isso. Agora, quanto é que custa a sua moral? Quanto é que custa o seu sentimento de chateação, de raiva por alguém ter feito algo, alguém ter maculado a sua imagem? Lhe cobrou indevidamente, botou no Serasa. Pois quanto custa isso? A gente não sabe, não dá para mensurar. E é essa questão, é por isso que a OAB está fazendo esse movimento, para sacudir, para que as pessoas acordem, para que o judiciário acorde. Porque existe agora o tal do mero aborrecimento. Você entra no banco, fica 15 minutos lá. Mais de 15 minutos, a maioria dos municípios brasileiros tem uma lei que diz que você não pode passar mais de 15 minutos na fila do banco.
Você que está aí agora, que fica lá fora da Caixa Econômica Federal, lá na Cinquentenário, com certeza fica muito mais de 15 minutos. Por que você acha que você está lá fora? Por que você acha que você está lá fora, lá no tempo, no sol e na chuva? É porque se ele estiver lá dentro, você tem direito a reclamar. É porque se você pegar o documentozinho da senha, aquilo ali conta com uma data, com um horário. Aquilo ali já marca o horário que você entrou. Na horário que você vai atender, sai o extrato. É o horário que você foi atendido. Aquilo ali cabe dano moral e dano material. Toda a cidade tem isso. Agora você está lá fora, porque é difícil porque como é que você mensura, né, um problema emocional, né? Lembrando que esse problema emocional pode levar a pessoa, inclusive, a somatização desse problema e a pessoa acabar com a doença, né? Então, quem já passou raiva sabe medir a intensidade de o que é um aborrecimento, mas nem todo mundo se aborrece e nem todo mundo se aborrece do mesmo jeito do outro. Cada um tem um sentimento de uma maneira diferente, então fica difícil mensurar isso, né? E aí, Gustavo, o interessante é realmente o dano moral, porque o dano moral todo mundo tem como medir, pelo menos sentir na pele o que o outro pode estar sentindo. Olha, eu tive um dano, esse dano não dá para mensurar, mas foi um dano. Então esse dano tem que ter um preço, né? E eu acho até muito pouco o que se paga aí por um dano moral, às vezes 10 mil, 12 mil, é muito pouco. Às vezes, na maioria, é muito menos que isso, 3 mil reais, né? Então é muito pouco. Eu acho que teria que o juiz arbitrar sempre o valor maior ou atender o pedido do advogado, né? Eu queria até ouvir aí, se o Gustavo voltar aí, que o link parece que caiu, né? Eu queria ouvir o Gustavo, porque antes a gente tinha aí a defesa do consumidor, que permitia aí que o consumidor prestasse uma queixa até sem advogado. Mas parece que hoje já isso não é permitido mais, ele tem que comparecer com o advogado no juizado especial do consumidor. Eu queria ter essa certeza aí do Gustavo, viu? Se ele voltar o link aí, vocês me avisam aí, para a gente encerrar essa conversa aí, né, sobre essa manifestação que aconteceu em Vitória da Conquista. Acredito que em outros lugares também, né, sobre essa questão. Gustavo, como é que fica então essa questão aí, né? Terá uma sensibilidade por conta dos legisladores, né, para realmente atender esse pedido dos advogados? O que é que você acha? A primeira manifestação, obrigado, Barbosa, por ter voltado aqui. Eu vi que a gente está com o link, deu uma travada, mas é isso mesmo, ao vivo, né? A gente está aqui com o tempo bem abafado, talvez seja a internet está ruim. A primeira grande manifestação da OAB é em cima dos próprios juízes, porque o que está acontecendo, se o juiz não pressionar também, se o juiz não conceder, acaba perdendo o efeito. Então, os próprios juízes têm que considerar que existe o dano moral e não o mero aborrecimento. Eu estava aqui comentando, não sei se eu estava ao vivo, porque eu acho que o link caiu, aquele cidadão que as filas de banco, nós estamos na fila de banco, eu estava dizendo aqui, Barbosa, tem milhares de pessoas que ficam na fila de banco lá de fora. Primeiro que toda cidade tem uma lei que determina a quantidade de tempo que você pode na fila. E isso nunca é cumprido. Isso aí, por exemplo, isso aí é um mero aborrecimento, eu ficar 3 horas na fila de banco. E aí eu já estava comentando aqui, você que está na fila de banco aí na Cinquentenária Itabuna, lá de fora, pegando sol e chuva, é por quê? Porque o banco não quer que você entre para você não questionar. Porque quando você entra, pega aquela senhazinha com horário, chega no caixa, você tem direito a reclamar depois que você vai ter a prova do horário que você ficou esperando, que é muito mais que 15 minutos. Existe uma lei para isso. Aí você não vai questionar isso na justiça. Se você for na justiça questionar, aí o juiz vai dizer, não, mas isso aí foi só um mero aborrecimento. Mas, seu juiz, você não pega a fila de banco, você é rico pra caramba, você recebe todo dia 28, cai na sua conta. O cara corre atrás para lhe pagar. Agora eu, que sou assalariado, estou lá no meio da fila, eu sofro com isso. Então é isso que é o mero aborrecimento e isso que nós estamos questionando. Que juiz tem que entender que não existe só o mero aborrecimento. E se existir o mero aborrecimento, que o legislador crie, então, a figura do mero aborrecimento. Que não tem. Essa a história. Mas primeiro a pressão da OAB e em prol da comunidade, do jurisdicionado, é justamente em cima dos juízes. Tem que valorizar o dano moral. E dano moral existe.
É isso aí, Gustavo. Inclusive, um juiz desse aí, se sofrer um aborrecimento numa fila de caixa de supermercado, numa loja, né? Se ele for chamado de caloteiro sem ele ser, ele vai imediatamente processar aquela pessoa e vai querer uma indenização alta, né? E pode mandar prender. Pode mandar prender. Já o pobre coitado que fica numa fila, perde o dia, às vezes deixa de fazer outras coisas importantes, como você falou, né? Se aborrece. Esse aborrecimento vem como uma somatização e acaba causando uma doença física nele. Mas e aí, como medir isso, né? O juiz fica lá no gabinete, no ar-condicionado, numa boa. Exatamente. Isso. Ele esquece que existia essa possibilidade, que ele tem essa moral também dentro dele, que ele pode acontecer com ele também. É plano de saúde. A quantidade de plano de negado, de atendimento negado, quer dizer, ele não vai sofrer com isso, ele sofre com isso também. Então, é essa a questão. O juiz, quando ele chega num certo nível, ele acaba esquecendo que existe uma possibilidade de ser maculada a imagem dele. Agora, quando bate nele, aí pronto. Aí vai ser, dar aquela carteirada, é uma coisa. Mas, assim, infelizmente é isso. Mas nós estamos lutando aqui, a OAB, os advogados também, aliás, a gente também tem que divulgar isso, é que existe essa possibilidade, porque o dano moral e o dano material são dois tipos de danos diferentes, e o dano também estético também é outro dano, mas vamos falar do dano moral. O dano moral é possível, é cabível, e ainda tem que se discutir o seguinte, e quando o juiz der, é que tem que ser dado ainda com uma forma punitiva, tem que ser um valor para punir, porque não adianta você chegar para uma grande prestadora de serviço aí, multinacional, e dar assim, R$500 para ela pagar. Não vai. Ela vai continuar fazendo a mesma coisa, porque para ela é lucro. Ô Gustavo, eu queria até encaminhar uma pergunta aqui que chegou agora de uma pessoa que foi comprar um imóvel e chegando lá passou um constrangimento. A pessoa, lá na presença de outras pessoas, disse, olha, seu nome está aqui com a restrição, você é devedora de uma empresa, assim, assim e tal. E ela foi procurar saber, era a Coelba que estava botando ela na justiça. Ela não deve nada à Coelba, né? E o nome dela está no SPC, inclusive nacional, por mais de 4 meses, sem ela dever 1 centavo à Coelba. Isso cabe uma indenização, né, Gustavo? Isso é dano moral. Pois é. Exatamente, esse é o dano moral cristalino. Você colocado, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, diz o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, diz o seguinte, a pessoa que for cobrada indevidamente por outra pessoa, ela tem direito a receber o dobro do valor que foi cobrado indevidamente. E, além de tudo, se ela deve de verdade, para ser cobrada, ela tem que ser cobrada de forma educada para não ser constrangida. Então, se isso está acontecendo com a pessoa, com a nossa assinante, aconteceu com ela isso, ela tem que procurar saber, e ela disse que foi a Coelba, procurar saber o valor também do contrato, questionar e entrar com ação indenizatória na justiça. Juizado de pequenas causas, Itabuna tem juizado de pequenas causas, tem núcleos de faculdade, se não tem dinheiro para pagar advogado, também não precisa, vai na OAB, que a OAB te indica um advogado. Esse negócio de também ficar procurando advogado para tudo também não dá certo, não. Procura advogado quem tem dinheiro, porque você não adianta ficar procurando advogado. Eu estou falando isso assim, sem medo de ser feliz, porque advogado é um bicho caro, ele é caro, então aí você tem que procurar. Agora, se você tem um advogado de confiança que você vai trabalhar com ele, aí você pode procurar. Mas procure juizado, procura pequenas causas, procura Condecon não adianta muito, não procura Condecon, órgão da prefeitura, que isso é só multa, não vai doer no bolso da Coelba. A Coelba não tem o menor problema de fazer isso, ela vai receber a multa e vai ficar sem nada. Tem que procurar juizado, um advogado porreta, um núcleo porreta para ser de graça, e aí entrar com ação e ganhar dinheiro em cima das coisas, porque é merecido, porque tem direito, não é porque você está ganhando dinheiro para ficar rico, não. Está ganhando dinheiro porque tem direito, porque sua imagem vale muito, e a Coelba está fazendo muita bobagem com essa pessoa. Pois é, rapaz, aí você se põe no lugar de uma pessoa dessa, Gustavo, você tá lá, né, vai comprar alguma coisa, aí tem outras pessoas lá no balcão, aí de repente você ouve do balconista, olha, infelizmente a gente não vai poder lhe vender, porque tem uma restrição aqui em seu nome, quer dizer, aí você não deve, porque quando você deve, você ainda diz, poxa, é mesmo, eu devo, mas você não deve nada, então a moça passou esse constrangimento. Isso é um constrangimento, não é um mero aborrecimento, né? Um mero aborrecimento é outra coisa. Exatamente. O mero aborrecimento
talvez seja escorregar na porta de uma loja, talvez seja isso. Mas mesmo assim, se você escorregou na porta da loja, a loja é responsável por isso. Aí eu conheço um caso lá até de Itabuna também, quando eu advogava em Itabuna, que a pessoa estava dentro do banheiro do ônibus, um rapaz estava dentro do banheiro do ônibus, e aí o cidadão abriu. E ele ficou lá no banheiro do ônibus, aí, pelado, e todo mundo olhando, virou piada. Pronto, isso aí eu não sei. É um mero aborrecimento ou um dano moral? A porta estava aberta, então aí é um mero aborrecimento. Então você tem que questionar isso, né? A gente tem que relevar. Mas que existe o dano moral, a figura do dano moral existe sim, e a gente tem que lutar para poder ela ser defendida e para ser mantida. Ok, Gustavo. Para a gente encerrar, Gustavo, como é que está o clima aí para a Copa do Mundo? Como é que foi ontem aí o jogo do Brasil, a comemoração nas ruas aí? Como é que foi? O pessoal está animado aí? Tá bastante animado. Ontem ainda deu uma maneirada um pouquinho, estava meio chuvoso, mas existem aqui várias tendas aqui, é quase uma fanfest aqui. Tem uma fanfest aqui no meio da praça grande, uma praça que tem muito famosa, que está dando 2.000, 3.000 pessoas. Então, o clima da Copa do Mundo e Vitória da Conquista está bastante animado. Aliás, aqui o povo gosta muito de futebol. E sexta-feira agora vai ter muita festa também. Inclusive, vai ter Dr. DJ tocando numa dessas festas. Aí a gente vai abrir aí, Dr. DJ vai abrir uma festa, já esquentando para as festas de final de ano, viu? Rapaz. É isso aí, Gustavo. O grande DJ aí, viu? Esse cara é versátil mesmo, né? Tudo aí. É DJ, é advogado. Ô, Gustavo, um grande abraço para você então aí, viu? E amanhã, se Deus quiser, você volta aí com a gente. Eu volto. Um abraço. Passamos aí com Gustavo Magalhães, direto de Vitória da Conquista, né? Falando sobre esse movimento dos advogados aí com relação ao direito, né, do cidadão, da pessoa que tem um constrangimento, que passa um aborrecimento muito grande em função do seu nome estar vinculado a uma coisa que ele não deve, de ser cobrado em público, enfim, de uma série de coisas. E isso requer uma indenização por danos morais e os juízes não estão querendo dar esse dano moral e colocando aí como mero aborrecimento. Isso não é mero aborrecimento, né? Tem situações que passam do dano moral, inclusive, mas fica ali limitado pelo dano moral do juiz. Então, realmente, isso precisa ser visto, não só em Vitória da Conquista, né, mas em todo o Brasil, que o consumidor tem direito ao dano moral, sim. Dano moral, dano material, dano patrimonial, enfim. O que ele tiver que provar, ele tem direito e o juiz tem que acatar, porque ele está ali para isso, né? E se viu que o consumidor foi prejudicado, ou o cidadão foi prejudicado, ele tem que receber uma indenização por isso. Porque, como o Gustavo falou, né? Às vezes você dá uma queixa no PROCON, né, no PRONACON, esses órgãos que eles são ligados à prefeitura, mas no máximo vai gerar uma multa para essa empresa e a empresa vai pagar a multa e você fica ali com seu mero aborrecimento, como eles dizem, né? Então, você tem que dar uma queixa assim, judicialmente, né? Se não tiver condição de ter um advogado, constituir um advogado, vá na OAB, que eles vão orientar vocês, e a justiça tem que indenizar sim. Bom, nós vamos falar agora de política, porque hoje é dia do quadro Política na Veia, e a gente vai falar hoje sobre a questão dos apoiadores do presidente Bolsonaro, que continuam aí gritando, né, o socorro do Exército. Eu já disse aqui minha opinião, sempre repito, eu não sou a favor de Exército voltar ao poder. Agora, sou a favor que a gente moralize a presidência da República, né, que a gente acabe com corrupção, isso eu sou a favor. E a gente tem que gritar sempre, fiscalizar sempre mesmo. Mas eu queria entender agora, conversar com o Thiago Martins, que está acompanhando isso de perto, né? Inclusive Ilhéus, que tem um comando do Exército, tem muita gente que está indo para a porta do quartel. Eu queria entender, Thiago Martins, aonde o pessoal quer chegar, porque até agora não houve nenhuma manifestação de nada, o Alexandre de Moraes continua fazendo o que quer, e essas reivindicações não estariam sendo dirigidas erroneamente, né? Não tem que dirigir isso para o Senado, para o Congresso Nacional, Thiago? O que é que você acha? Bom dia e obrigado por estar vindo aqui. Bom dia, Barbosa. Bom dia para a audiência da TVI. Parabéns pelo trabalho da TVI, está sempre acompanhando aí e trazendo à luz da verdade os fatos que estão acontecendo no Brasil. É interessante o seu comentário em relação ao direcionamento da manifestação. Em 64,
o Congresso teve parte na intervenção que aconteceu, o Congresso nomeou alguns presidentes militares, mas acredito que a visão desse momento não seja, ninguém quer um governo militar, como você bem pontuou, e acredito também que não seja do interesse do Exército governar o país, mas o Exército também recentemente deixou bem claro que ele é o poder moderador. Ele é o poder moderador e é um poder que traz ali, que vai buscar nesse momento, trazer equilíbrio nacional. Equilíbrio entre os poderes, equilíbrio entre o povo. Recentemente, Barbosa, a gente viu muito vídeo de mobilização, de caminhão nas ruas, de tropa nas ruas. Isso é uma coisa que nesse fim do ano acontece com naturalidade, não é uma coisa anormal. Agora, uma observação que eu queria fazer é que se hoje fosse acontecer uma intervenção, não seria do povo nas ruas. O povo que está nas ruas é um povo que está fazendo uma manifestação pacífica, é um povo ordeiro e um povo que determinou o que quer. Não aceita a anulação do processo do Lula e não aceita essa falta de transparência no processo eleitoral. Demos um voto de confiança ao TSE, o presidente deu, o Brasil deu, e passamos uma eleição aí e várias coisas foram externadas. Várias perguntas ainda continuam no ar. Então essa é a cobrança do povo que está na rua, de forma legítima. Eu acredito que pressionar o Exército para poder trazer uma solução é sim um caminho muito viável, uma vez que a gente já viu o posicionamento dos presidentes das casas, tanto do Senado quanto do Congresso, tanto da Câmara dos Deputados, que o Senado e a Câmara dos Deputados formam um Congresso Nacional. Eles tocaram o barco normal, como se nada tivesse acontecendo. Pouco se fala no Congresso, Barbosa, sobre as manifestações que tem tomado o Brasil. Eles estão fingindo que não aconteceu nada. Então, acredito sim que o povo que está na porta do quartel acredita primeiramente na própria liberdade de manifestação, acredita que é possível pelas mãos do povo, e volto a dizer, não é interesse de um governo militar, não é isso, é a ferramenta que o povo tem para poder pedir que o Brasil não caia nas mãos novamente do passado que aterrorizou o nosso Brasil. Então eu acho que o caminho é esse. Agora, eu também sou a favor, e quem acompanha a política há muito tempo sabe o que é pressionar o Congresso, sabe o que é o povo, quando o povo pressiona os deputados e senadores, que se faça também algum tipo de recado ao Congresso Nacional, aos nossos deputados, aos nossos senadores. Eu acho que eles estão muito soltos lá, trabalhando, votando na madrugada, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que sim, o povo tem que pensar numa forma também de cobrar o Congresso, seja pelas redes sociais, seja através de vídeos, cobrar os deputados que foram eleitos, para que eles olhem para as ruas. O recado está muito claro e explícito nas ruas. E as manifestações estão pacíficas. Ok. Caiu o link aí. Ô Tiago, eu queria até, não sei se você está me ouvindo bem aí, eu queria que você comentasse sobre sobre as próximas eleições agora dentro do Congresso Nacional, né? Nós tivemos uma fala aí do presidente do PL, que hoje é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e que elegeu muitos deputados e muitos senadores, e o PL quer tirar a presidência do Rodrigo Pacheco, né? Acreditando o PL que se tirar a presidência do Rodrigo Pacheco, que desengaveta aí o pedido de impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Você acredita que isso pode acontecer? Você mencionou sobre das próximas eleições para o Senado, não é isso? Isso. Pronto. Acredito que o nosso candidato ao Senado seja o ministro Rogério Marinho. Não foi isso que o senhor viu essa informação? Porque assim, o PL agora comprou a briga, né? Porque o PL foi multado aí pelo Alexandre de Moraes em 22 milhões, né? E o presidente do PL, o Costa Neto, agora disse que vai fazer uma questão de capricho. Ele quer fazer o presidente do Senado e tirar o Rodrigo Pacheco. Você acredita que isso pode acontecer? Eu acredito que sim, Barbosa, porque o PL ele elegeu uma bancada muito boa, tanto no Congresso quanto no Senado. É um partido que vai ser um fiel da balança em muitas votações. E o Valdemar está nessa briga há muitos anos, sabe como faz. E com certeza o PL está saindo dessa eleição um partido gigantesco.
e vai saber ali usar a sua força, o seu poder. Eu acredito que o PL tem que sim brigar pela presidência das casas. É um partido que mostrou a força que tem, mostrou a representatividade que tem para com o povo. Então, eu acho que a gente tem tudo para ganhar essa briga aí. E se o PL assumir o Senado, o Congresso Nacional, quem sabe, a gente tem chances aí de muitas pautas nossas continuarem vivas no Congresso Nacional, o local onde de fato elas vão andar. E o Senado, e o nosso Senado, a gente tem essa briga aí, não digo nem briga, mas uma defesa contra os abusos que a política da justiça tem acontecido no Brasil. Eu acho que o Senado é o local perfeito para poder comprar essa briga com o judiciário brasileiro, que tem exorbitado seus poderes. Eu torço para que o PL coloque um bom candidato, o Rogério Marinho é um bom candidato, torço para que ele seja eleito e a gente continue nessa briga. Ok. Agora, Tiago, nas eleições passadas, né, quando o Bolsonaro se elegeu, ele conseguiu arrastar muitos deputados, muitos senadores, e depois essa turma acabou virando as costas para o Bolsonaro, muita gente, né, acabou largando o Bolsonaro de lado e indo para outros partidos. Você não acha que dessa vez também pode acontecer isso, esse pessoal que foi eleito pelo PL, de repente fazer uma composição aí com o PT? Barbosa, política, infelizmente, tem dessas coisas, né? As pessoas, quando não têm trabalho, precisam de se apegar a alguma bandeira, a alguma causa, e isso é natural da política. Aconteceu em 2018, provavelmente pode acontecer agora, mas são coisas que, como eu falei, são da natureza política. As pessoas têm esse costume de se revestir de uma imagem que não é delas, de usar um nome que não é delas, de usar uma força que não é delas, porque elas próprias não construíram nada. Isso a gente viu na política e vai ver sempre. Isso acontece em todos os lados, tanto na direita, quanto na esquerda, quanto no centro. É necessário a população começar a acompanhar o dia a dia, o ano, para que essas pessoas não vivam do discurso criado na época de eleição. É necessário acompanhar o parlamentar pelos 4 anos e saber se, de fato, o discurso vai corroborar com a ação dele como parlamentar. O senador que sempre brigou aí, né? Inclusive na sabatina com o próprio Alexandre de Moraes, ele falou coisas que hoje estão acontecendo, é o Magno Malta, né, que, se não me engano, ele não é do partido do presidente do PL, né, ele é de outro partido, mas sempre acho que o Magno é republicano. É republicano, mas sempre esteve ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro, né, mesmo quando ele foi derrotado da outra vez, né. Magno Malta era o nome que estava cotado para ser o vice-presidente no lugar de General Mourão. Depois que o nome de Mourão foi apresentado, mas o vice-presidente do Bolsonaro seria, sim, o Magno Malta. Ele é uma pessoa que tem os seus princípios publicamente externados, tem a sua luta também, assim como o presidente tinha na Câmara, uma luta muito reconhecida pelo Brasil, pelos que gostam, pelos que não gostam, mas era um trabalho visível, assim Magno Malta também o fez com a sua carreira política. Ele tem lá uma trajetória muito contundente nos seus posicionamentos, é um cara que se manteve, até mesmo quando não foi eleito, que se dedicou à campanha do presidente Bolsonaro, acabou deixando sua campanha de lado, ele se manteve fiel tanto ao brasileiro, ao povo brasileiro, quanto ao presidente, quanto aos seus próprios princípios. E a gente sabe que quando o cara perde o mandato, as propostas elas aparecem de formas muito grandes. E ele se manteve ali fiel, não pegou cargo no governo Bolsonaro, não assumiu o ministério, se manteve ali fiel, trabalhando pelo povo brasileiro. Magno é um nome sensacional, uma pessoa muito, muito, muito correta. Ok. Ô, Tiago, e com relação às pessoas que estão aí, né, principalmente aqui no sul da Bahia, aí na porta dos quartéis, elas vão continuar? Qual é a informação que você tem? Até onde vai esse movimento aí? Olha, Barbosa, isso é uma incógnita, porque eu não vejo esse movimento enfraquecer, muito pelo contrário, eu tenho visto ele crescer, principalmente nas capitais. Aqui em Ilhéus, o pessoal está quase 30 dias debaixo de sol, debaixo de chuva, brigando pelo Brasil. É óbvio que todos são ali apoiadores do presidente Bolsonaro, mas nessa causa, Barbosa, é pelo Brasil somente. Você vai chegar no acampamento dele, você não vai ver foto de Bolsonaro, você não vai ver nome de Bolsonaro, você não vai ver número de Bolsonaro, você não vai ver pessoas de verde e amarelo falando pelo Brasil, que estão temendo que a nossa terra, o nosso povo caia mais uma vez nas mãos daqueles que não merecem governar nosso país, que já mostraram a índole que tem.
e até mesmo antes de assumir o governo já estão dando prejuízo no país. Então o medo do brasileiro é esse. E a gente sabe que os nossos países vizinhos, como Argentina e Venezuela, já estão de olho no Tesouro Brasileiro. Ambos os presidentes, publicamente, já externaram a necessidade de unir o Brasil com a Argentina, com a Venezuela, para que os problemas desses países ao lado possam ser resolvidos. E como? Como eram no passado, com o nosso dinheiro. Depois que o presidente assumiu o Brasil, que a esquerda saiu do poder, a Argentina quebrou, não foi à toa. O investimento brasileiro saiu. A Venezuela não piorou, não foi à toa. O investimento brasileiro saiu. Então, eles estão sedentos para o retorno do Lula ao poder, porque querem que o Brasil pague a conta desse cenário da América do Sul aqui, da América Latina. Então, a gente precisa ficar de olho nisso aí. Ok. Bom, dia 1º vai haver a posse aí do novo presidente, né? A partir daí, qual é o comportamento, né, das pessoas apoiadoras do Bolsonaro? É de continuar esse movimento nas ruas, protestando o tempo todo, ou de só protestar naqueles momentos específicos, né? Como foi no passado, todo mundo ir nas avenidas, nas praças. Como é que vai ficar essa oposição no seu ponto de vista? Barbosa, essa manifestação que está acontecendo no Brasil agora, ela é uma manifestação organizada, mas não que tenha um organizador. É uma coisa espontânea. Então, como é uma coisa espontânea, fica difícil dizer o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã. O que está sendo reivindicado é muito claro. Ninguém aceita a anulação do processo e ninguém aceita a falta de transparência nas eleições. Agora, por quanto tempo isso vai perdurar? Se isso vai aumentar, diminuir, eu sinceramente não sei. Como eu falei, não existe uma diretriz, um ordenamento que venha de cima, que vai dar ordem para fazer. Não tem essa organização, não tem. É uma coisa organizada, mas sem uma direção, vamos dizer assim. Então, o brasileiro está na rua brigando pelo país. Acredito que antes do dia 1º, Barbosa, dia 19, tem a diplomação do Lula. Dia 19, que estão querendo adiantar para o dia 11. Eu acredito que esses passos aí, eles vão determinar o calor da manifestação, tanto para inflamar quanto para reduzir. Então vamos aguardar, continuar acompanhando, continuar dando força, porque é pelo Brasil, para a gente ver como é que fica. Ok, Tiago. Poxa, quero te agradecer pela sua participação aí, direto de Ilhéus, viu? Obrigado aí por ter participado do programa e volte sempre aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Barbosa, e mais uma vez parabéns a vocês aí, a equipe toda. Vamos continuar participando sim, estou à disposição. Martins, ele que está direto de Ilhéus e deu as notícias para a gente aí sobre essas manifestações que estão ocorrendo em todo o Brasil. Ilhéus não é diferente, na porta dos quartéis do Exército, né? Onde as pessoas pedem aí por uma posição do Comando das Forças Armadas. Bom, mas agora a gente, daqui a pouquinho, vamos bater um papo aqui com mais um entrevistado aqui no programa, né? E vamos falar também hoje ainda no programa sobre a decoração do Natal de Itabuna, que apesar das chuvas que tem caído muito na cidade, a decoração já foi feita, né, ali na Beira Rio, na Praça Olinto Leone. Está marcado para amanhã, quarta-feira, né, a inauguração dessa decoração com a presença do Papai Noel. E a gente quer saber da Prefeitura se com as chuvas está mantida essa programação. Então ainda hoje no programa a gente vai falar sobre esse tema também, né, que é a decoração de Natal, que esse ano, salvo engano, né, tem um título aí do Circo Chegou, né? É o tema da nova decoração de Natal para Itabuna. A gente que passa ali sempre na Avenida Assis Maron já tem notado que o presépio foi armado no mesmo local do ano passado, né? Inclusive aquele local onde fica a margem do rio Cachoeira, foi bastante prejudicado com as chuvas, como foi divulgado aqui no ano passado, mas o presépio não chegou a ser destruído. E esse ano foi armado no mesmo local. Como dissemos aqui na abertura desse programa, a gente está tentando um contato com o representante da Defesa Civil de Itabuna para que ele fale sobre quais são as precauções e as previsões para o final de ano. Porque se falou muito naquela enchente, né, que foi uma coisa ocorrida
há 50 anos, que voltou a acontecer, mas a gente precisa saber se isso pode ocorrer esse ano de novo, porque as chuvas estão sempre passando aqui, seja por uma frente fria ou por um corredor de umidade que vem da Amazônia, encontra a frente fria e aí deságua essa chuvarada que a gente está vendo aqui, né? E se cair uma chuva como aquela do final do ano passado, onde choveu mais de 100 milímetros, né, num só dia, tudo pode voltar a acontecer, principalmente se essa chuva for nos afluentes do Rio Cachoeira ou acima da nossa barragem ali de Itapé. Então a gente fica muito preocupado e quer saber, né, das autoridades responsáveis se há essa previsão de cair de novo essa chuva aqui na cidade. Ok, nós vamos falar agora sobre povos tradicionais, né? Vamos falar aí sobre a comunidade quilombola de Lagoa de Clemência, projetos sociais autônomos. Vamos ver aí as notícias desse projeto. Tem alguém na linha com a gente? Está online? Bom dia. Okay. Bom dia, como vai? Obrigado por ter vindo aqui ao programa, né? Participando aí online para falar sobre povos tradicionais e esse quilombo aí, né? Esse projeto social autônomo que é da comunidade quilombola de Lagoa da Clemência. O que é que vocês estão fazendo aí? Conta pra gente. Primeiro agradecer, né, aqui a oportunidade, a gente já teve aqui em outro momento. Eu sou de uma comunidade quilombola, como você já disse, lá em Lagoa de Clemência, aqui no município de Vitória da Conquista. Nesse espaço a gente desenvolve tem um trabalho, tem um projeto lá que chama Projeto Raízes do Sertão, onde a gente trabalha com a questão do futebol, da capoeira e também outras situações de cidadania. E dentro desses aspectos, né, quando a gente fala dos povos tradicionais, a gente lembra do poder do esporte. Eu que sou uma pessoa que gosto do futebol, que gosto de todas as modalidades esportivas e que a gente vê no Brasil se destacando em várias áreas, mas também a gente vê a dificuldade em relação de formar um atleta, de formar um cidadão onde ele possa usufruir do esporte enquanto lazer, enquanto saúde, enquanto atividade, né, social e educacional. Então, quando eu penso, né, nesse aspecto, a gente está no período fértil de Copa do Mundo, né, que fala muito do esporte, do futebol em si, e também o outro ponto, que eu quero fazer tipo um paralelo, em relação o Enem, né, desse ano, 2002, ele fala sobre os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A gente vê as dificuldades que existem dentro dessas comunidades, não só a quilombola, mas a ribeirinha, indígenas e vários outros povos, né, que compõem a nossa nação. Então, quando a gente pensa em relação ao esporte, quando a gente pensa em relação à valorização da cultura, em relação à valorização do povo que ali reside, a gente vai discutir também a questão de políticas públicas, vai discutir também a questão da nossa responsabilidade enquanto cidadão para modificar o dia a dia. E dentro de nossa comunidade, a gente tem um trabalho todo voluntário, onde a gente busca não só dar margem à questão cultural e também histórica do processo que ali se torna um quilombo, mas também possibilitar aos jovens oportunidades que às vezes faltou para outras pessoas, tanto educacional quanto do esporte, quanto do lazer e quanto principalmente a questão social e educacional. Pois, Isaac, às vezes quem está de fora, né, não consegue compreender como vive um quilombo, né? Como é a vida dentro de um quilombo. Eu queria que você discorresse para a gente, né, como é isso, qual é a assistência que vocês efetivamente recebem do Estado, né? Porque, né, parece que assim, o Estado desapropria uma terra, passa para os povos tradicionais e depois larga esse pessoal lá. Existe uma assistência,
para as demandas de vocês, desse povo quilombola, também para, não só para a prática do esporte, né? Que isso aí eu acredito que tem esse apoio, mas para as práticas de vocês mesmo, da agricultura familiar e de outras coisas. Como é que vivem esses povos tradicionais hoje? Assim, dentro de nossa comunidade não tem uma assistência efetiva. Até porque aqui no município de Conquista ainda esses quilombos são conhecidos por quilombos pós-abolição, onde as pessoas às vezes, né, foram aconteceu, né, a abolição e essas pessoas não tinham para onde ir, elas procuram alguns espaços e dentro desses espaços criam os quilombos, chamam quilombos contemporâneos. Esses quilombos hoje eles têm uma rotina muito parecida com as demais comunidades, pelo menos lá na nossa região é bem tranquilo em relação a isso, mas com dificuldade muito grande em relação às políticas públicas ser efetivada. Porque um dos problemas existem muitos recursos para dentro dos quilombos, mas nem sempre existem pessoas dentro do próprio quilombo que têm a capacidade técnica para implantar esses projetos, ou às vezes cria tanta dificuldade para que o projeto possa chegar dentro das comunidades que ele acaba voltando recurso. E existe também aqueles atravessadores, né? Aqueles que usam dessas comunidades, que usam da carência desse povo, porque em sua maioria as comunidades elas são ricas em questão cultural, ricas em conhecimento, em técnicas, né? Mas que a população ainda vive em situação de muita pobreza, que é algo dentro de nossa comunidade. Algumas pessoas usam, né? Conseguem se sobressair, por exemplo, as cotas quilombolas, acaba as pessoas conseguindo dar um passo, mas também existe aquelas que não conseguem. Existem pessoas que acabam ficando às margens, na margem das margens. E isso acaba... Oi, Isaac, você falou dessas dificuldades, é isso que eu queria saber, né? Como é que vive hoje o quilombola? Ele produz o quê? Ele vive de quê? Qual é a renda? A gente fica curioso para saber, né? A gente que está de fora, que não conhece o dia a dia, ele trabalha normal, como qualquer outra pessoa, ele sai do quilombo, vai para trabalho e volta. Como é que é a vida do quilombola hoje? Nossa comunidade, Conquista, ela está numa zona de transição, só para vocês terem uma ideia. Ela é uma zona de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Nossa região está localizada na região da Caatinga. Então a produção agrícola é uma produção baixa, a gente produz muito pouco. Agora que começa o período de plantio, começa a chover, geralmente feijão, milho, essas coisas, mas que a produção é uma produção de agricultura familiar, uma produção baixa, que só dá o sustento nesse período. Então, a maioria das pessoas, por ser também próxima aqui à cidade de Vitória da Conquista, elas acabam indo trabalhar, né? Trabalhar no comércio, trabalhar aqui muito na questão do pedreiro, ajudante, essas coisas, construção civil, né? Então, lá... O dia a dia é um dia a dia difícil, porque, por exemplo, as pessoas que criam gados nesse período de seca agora mesmo, praticamente exterminou a produção. Pessoas que têm um comércio, que às vezes falta o dinheiro, né, nesses períodos de entre safra, acaba falindo. É muito difícil a sobrevivência dentro dessas comunidades. Eu acho que não diferente de outras, justamente por conta não tem as políticas públicas por exemplo, agora, produção de acerola, umbu, que lá na região produz muito, mas ela não escoa essa produção, não tem o beneficiamento desse produto, então é muito rápido. Então a população acaba sofrendo muito no período de entre safra
e acaba tendo que ir trabalhar, né, o dia a dia, trabalhar para os fazendeiros, trabalhar em volta, mas com muita dificuldade. Rapaz, a gente lamenta. Agora, Isaac, vocês procuram assim, a Secretaria do Estado, né, de Agricultura, porque podia levar o Sebrae lá para dentro da comunidade, né, do quilombola, do quilombo, e fazer ali o implemento, né? Produz umbu, qual é a data, qual é a safra, né? O que é que vai fazer? Vamos montar aqui uma indústria de fazer polpa de fruta, dar toda a assistência, toda a orientação, porque se não houver um apoio, qualquer pessoa, né? Não é só o quilombola, qualquer ser humano na terra que queira empreender, se não tiver apoio, né? Não tiver uma orientação, é difícil mesmo, né? E principalmente para o quilombo, que está aí dentro de uma circunstância de agricultura familiar, em que o governo do estado sempre está divulgando o apoio à agricultura familiar, mas na prática mesmo, né? O que é feito aí pelo governo para vocês? Assim, eu sou muito crítico em relação a isso, porque na prática, às vezes não acontece. Porque as pessoas discutem, por exemplo, eu não sei se você conhece um programa de governo que se chama Garantia Safra. As pessoas preferem falar sobre Garantia Safra do que falar de produção, de falar de efetivação de uma ajuda técnica, de construção de aguadas ou de poços artesianos para que possa beneficiar a população. Então, efetivamente, a gente tem pouca ajuda governamental, principalmente a questão técnica, porque uma das coisas que falta dentro, aí eu trago justamente para afunilar onde eu comecei. A questão educacional, ela é a base para tudo, e seja para a agricultura, seja para a questão de convivência comunitária, seja para o esporte, seja para saúde, seja para moradia. Se a gente não ter esse conhecimento científico, se a gente não ter essa base, até mesmo essas pessoas, né, que usam das cotas quilombolas retornar com conhecimento técnico para dentro da comunidade, a tendência é ela permanecer sendo utilizada, porque a zona rural é utilizada em programas de governo apenas no período de eleição, ao invés de ser implementação de políticas públicas efetivas para essa população, principalmente para formar pessoas críticas e capacitadas para discutir. Caiu aí o link, foi? Caiu? Você está me ouvindo aí, Isaac? Estou te ouvindo. Tá ouvindo, né? Tá, pode continuar, Isaac, então. Então, assim, se a gente não ter esse conhecimento técnico, esse conhecimento para modificar a realidade dentro da agricultura, eu falo agricultura porque é a base, mas também se a gente não modificar em relação ao dia a dia, as nossas ações, a criação dos filhos, os valores, né, que a gente dentro das próprias comunidades. Tá tendo probleminha com a sua internet, Isaac. Eu vou tentar modificar aqui de espaço. Tá, mas voltou agora. Voltou, não foi? Tá me ouvindo agora? Estou. A imagem tá boa. A imagem tá boa, viu? O problema é o áudio que tá caindo aí. O seu áudio que tá caindo. Mas a gente tá te vendo aí bem. Bom, então só pra gente concluir então, essa assim, parte, fala aí. Pode concluir. Não, é o que eu estava falando em relação à importância da gente levar a sério a questão dentro da zona rural. As pessoas precisam do apoio, precisa que os projetos autônomos como o nosso lá, o Raiz do Sertão, ele tenha vida.
porque a gente já tem vários jovens que estão no mercado de trabalho, pessoas que já sonham, né, com outras demandas, com a questão até mesmo da profissionalização dentro do esporte. Então, dizer assim, a gente pode, agora a gente precisa também, enquanto cidadão, buscar junto aos programas de governo, a gente precisa também compartilhar um pouco do nosso tempo com as nossas comunidades, porque a gente não pode só fingir que a gente sabe das coisas ou achar e também não fazer nada para modificar aquela realidade. Exatamente. Tá bom, meu amigo. E na parte esportiva aí você ia falando, né? Vocês têm sempre também projetos interessantes, né? No Quilombo, não é isso? Sim. O projeto Raiz do Sertão, ele trabalha com atividades do público feminino. A gente tem o futebol feminino, a gente tem o futebol masculino adulto, onde a gente participa de maneira amadora de alguns jogos, e temos uma escolinha de futebol, onde funciona os finais de semana e também durante a semana algumas atividades, onde a gente desenvolve de forma gratuita todas essas atividades e voluntária. A gente desenvolve com criança e adolescente na faixa de uns 70 crianças e adolescentes. A gente faz esse trabalho. Também com a capoeira, tá parado, né, agora, mas que a gente pretende retomar em breve essa importante atividade. E também, dentro do projeto Raiz do Sertão, a gente tem uma horta comunitária, assim, que acaba fomentando, né, essa agricultura que a gente falou ainda há pouco. E esse projeto a gente tem uma ligação forte com as escolas, dentro das atividades, e também com as associações de moradores, que a gente acaba unindo o útil ao agradável e fazendo um trabalho onde tem sido bem valorizado aqui dentro da própria comunidade. É isso aí, meu amigo. Parabéns para vocês aí, né? Eu espero que esse novo ano, né? Qual é a sua expectativa aí desse novo governador, né? O Jerônimo, que já foi inclusive secretário de Agricultura. Qual é a esperança de vocês aí de melhorar? Como é que está a sua expectativa? E também com o Lula, né? Na presidência. O que é que vocês esperam agora para esse novo mandato aí? Eu vejo assim, que a mudança ela começa de nós. Às vezes a gente cobra a mudança que começa de cima para baixo, de forma vertical, e eu acho que a gente que tem que buscar em relação a seja qual governo for tiver dentro no poder. A gente sabe que depende muito da responsabilidade deles. O próprio Jerônimo, né, conhece sabe dessa realidade, a realidade. Pode falar. Desculpa, foi que o telefone. Então, ele sabe essa realidade da agricultura familiar, e eu espero que possa fazer a diferença. Agora, assim, não no aspecto de conhecer e não fazer. A mesma coisa, Lula. Eu acho que eu tenho meu pensamento. A gente precisa buscar pessoas novas para governar. Eu acho que a gente precisa começar a refletir a política de uma forma mais dinâmica, porque a política de polarização ela acaba dificultando. Eu acho que o avanço crítico das pessoas, e quando há essa polarização, a gente fica naquela margem. Eu concordo e tem aquele que discorda. Então, às vezes a gente não consegue chegar no meio termo e principalmente entender a política como cidadão responsável e também detentor de direitos, né, em relação a isso. Então, cabe a nós, seja qual governo tiver à frente, a gente poder buscar, a gente poder cobrar, e a gente, se conseguir o benefício,
a gente colocar em prática da melhor forma possível e que atenda principalmente aquelas pessoas que ainda não teve a oportunidade, como eu, de entrar na universidade, aquelas pessoas que ainda falta alimento no meio-dia ou durante o café da manhã, e que a gente possa sempre se doar um pouco do nosso tempo para que essa realidade, essa triste realidade possa mudar, principalmente a questão da violência. Eu sou coordenador também de uma Semi-Liberdade aqui em Vitória da Conquista e sei bem das dificuldades que os nossos jovens acabam passando e acabam indo para o sistema. Isso também não quer dizer que a gente não está responsabilizando ele pelo ato em si, mas a gente sabe onde começa, que é nas drogas, que é às vezes na falta de oportunidades, que é na falta do esporte, na complementação educacional, que é na falta talvez do alimento dentro de casa, que é na falta da participação familiar na educação dessas pessoas. Então a gente precisa discutir essas questões, a gente precisa discutir a questão do jovem, a gente precisa discutir a questão dos povos tradicionais, mas não como coitadinhos, não como pessoas que às vezes está ali, que é negro. Não podemos tratar dessa forma. Eu acho que a gente tem que tratar com seriedade. A gente não pode tratar só pelo voto no dia da eleição, mas tratar essas pessoas como pessoas conscientes, pessoas que têm capacidade, que mesmo com tanta dificuldade, têm sonhos, têm esperança de ver um país melhor, têm esperança de que o governo, que seja ele de direita ou de esquerda, possa fazer a diferença não só para um ou para outro, mas para todos. Pois, Isaac, aí você me falou aí da sua dificuldade, né, de ir para a faculdade. Qual seria a sua maior dificuldade hoje de você ingressar numa universidade pública, né, aí no Sudoeste? Assim, eu sou formado em pedagogia, eu falo em relação aos outros. Mas, assim, a gente hoje tem a cota quilombola, tem um ingresso até alto em relação à nossa comunidade dentro das universidades, mas, às vezes, a maior dificuldade na questão é a concorrência e também a própria educação, a qualidade da educação. Porque se a gente tivesse uma educação equiparada, eu tenho certeza que não precisaria de cotas quilombolas. Ou qualquer outro tipo de cota. Porque se a gente tivesse o acesso a uma educação com uma maior qualidade, onde as pessoas pudessem ter a condição, o mesmo acesso, né, a livros, a cursinhos, a vários outros fatores, né, que permeiam a educação, eu tenho certeza que mais pessoas estariam dentro das universidades. Verdade. Tá bom, Isaac. Muito obrigado pela sua participação aqui. Estamos sempre de portas abertas. Volte quando quiser, tá bom? Eu que agradeço. Eu e minha comunidade agradece, porque é uma oportunidade de falar um pouco sobre nossa história e também deixar aqui nossa dificuldade ou nossas vontades de ser ouvido e principalmente de ser efetivado as políticas que tantas pessoas falam para as comunidades tradicionais. Ok, conversamos então com o Isaac, né, representando aí o quilombo lá do sudoeste da Bahia. Falamos aí sobre as questões sociais, da agricultura, né, familiar, também das práticas esportivas, né, por parte do quilombo, que está sempre promovendo aí. Bom, a Bahia é o quarto estado em número de óbitos de crianças e adolescentes, né? A campanha Criança é para ser Cuidada, lançada pela ONG Shield Fund Brasil, aponta dados coletados em todo o território nacional entre 2017 e o ano de 2021, ano passado, referentes à violência contra a criança no país. A Bahia é o quarto estado em número de óbitos de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, com taxas de 6,8, atrás somente de Roraima, Ceará e Acre. As informações do relatório parcial foram reunidas pela Pesquisa Nacional da Situação de Violência contra Crianças no âmbito doméstico.
No tópico da violência sexual, a região de maior destaque, infelizmente, foi o Sudeste, né, com taxas aí de atendimento de 2,16 por 100 mil habitantes. No entanto, conforme explica o diretor executivo da Fundação, ou da ONG, né, melhor dizendo, Maurício José Cunha, os números não significam que a maior parte dos abusos acontecem no Sudoeste, né? Como ele diz aqui, lá, entre aspas aqui, ele diz assim, é possível que apareça mais no Sudeste, porque a rede de proteção no Sudeste seja mais estruturada. Mas nas notificações, mas isso acontece em todas as regiões, entre aspas aqui, fecha aspas, né? Aponta o diretor dessa ONG, o Maurício José. A gente vai falar mais desse assunto aqui no programa, inclusive no decorrer da semana, né? Vamos discutir esse tema aqui que é muito importante, da violência doméstica contra crianças e adolescentes na faixa de 0 a 19 anos. Bom, vamos conversar agora com Aldo Rebouças, ele é presidente da FIC em Itabuna e vai nos falar sobre a programação festiva aí do Natal para a comunidade da cidade, ou as comunidades, né? Nós temos inclusive aí a decoração já feita na cidade e me parece, ele vai confirmar agora que vai inaugurar amanhã com a presença do Papai Noel. Bom dia, Aldo, obrigado por você participar aqui do programa. Como vai, meu amigo? Bom dia a todos que Tudo estão bem, aí Aldo? assistindo esse programa maravilhoso. Correto. A nossa programação ela foi adiada por tempo chuvoso, né, que ocorreria na sexta-feira, mas está previsto aí para a gente poder inaugurar, fazer a abertura oficial, né, da segunda edição do Natal de Luzes e Sonhos amanhã, nessa quarta-feira. Certo. Além da presença do Papai Noel, Aldo, o que mais vai acontecer lá para a criançada, principalmente as famílias que vão estar lá? Olha, vai ter a apresentação do Balé Grand Pés, vai ter o Teatro Fantasia, vai ter também a Charanga da Alegria, né? Esses artistas da nossa cidade vão estar compondo também essa abertura oficial. A gente inicia lá a previsão a partir das 17 horas na Praça Olinto Leone, espera só o pôr do sol, o prefeito aciona, né, faz essa abertura simbólica da iluminação na Praça Olinto Leone. A gente atravessa pelo circuito que está aí do Natal, que é justamente, você sai da Olinto Leone, você passa pela passarela que está lindamente decorada, e a gente cai ali na Alameda da Juventude, na Praça Beira Rio, onde o prefeito também vai estar fazendo a abertura e ligando as luzes do presépio, né, para que ele possa ocorrer de forma todos os dias. Então ele aciona o presépio, e logo após também a árvore de Natal, né, nós montamos uma árvore belíssima ali, de mais de 15 metros de altura, também vai ser inaugurada e vai estar entregue para a população para poder se divertir, visitar, registrar esse momento, né, natalino com os familiares. E a gente faz esse convite a todos que possam participar e também estende às outras cidades, né? Porque a nossa ideia é justamente fazer esse investimento na cultura, mas sobretudo também a gente sabe do ganho que o comércio da nossa cidade tem. A gente tem uma cidade com um comércio forte, que precisa de atenção, e por isso no plano de governo do prefeito já contemplava algumas ações de fortalecimento. E o Natal de Luzes e Sonhos também, ele é uma ação de fortalecimento do nosso comércio, e a ideia é que no ano passado nós tivemos um relatório através do CDL que nos informou que houve um crescimento de 8%, né? A gente estima esse ano que seja muito mais, porque ano passado, infelizmente, não pôde ser contabilizado justamente a semana entre o Natal e o Réveillon, por conta das fortes chuvas e da enchente, né, que assolou a nossa cidade. Então, com certeza, esse número seria muito maior. Mas a expectativa que nós temos aí é que ultrapasse aí, tranquilamente esses 8%, comparando o ano passado. Olha, Aldo, a cidade realmente nunca teve uma decoração de Natal tão bonita quanto está tendo, né? Agora, o ano passado, infelizmente, houve aquelas chuvas fortes, a enchente, e a população não pôde curtir. Esse ano também está prometendo chuva aí nesse período, né? Segundo a meteorologia, né? Qual a sua expectativa? Olha, na verdade, a gente teve a interrupção, né? Os números, eles demonstram que houve um crescimento de 8% até a noite do Natal, né? Então, durante esse período de 1º de dezembro ao dia 24, que quando ocorreram justamente esse levantamento, já houve esse incremento. A população, ela de fato teve a infelicidade, né? Nós tivemos essa infelicidade de, a partir da noite de Natal, ter sofrido essa enchente, que realmente foi uma catástrofe que aconteceu na nossa cidade. Mas a gente sabe da importância desse investimento, a gente sabe
do que ele pode trazer para o nosso comércio, né? A gente sabe que quando a prefeitura ela realiza investimentos como esse, ela está também proporcionando, né, a condição dos empresários terem mais pessoas contratadas, né, aquecer o comércio de uma forma em que isso vá para a população diretamente. Então a gente está cuidando também de vidas quando a gente faz esse tipo de investimento. Então a nossa expectativa é que no ano passado, para você ter ideia, as quintas-feiras e toda quinta e todo domingo tiveram essas apresentações. Então as praças estavam lotadas diariamente, em especial, sobretudo nesses dias que tinham essas apresentações, elas de cunho teatral, de dança, de música. Então a gente conseguiu envolver e ofertar isso à nossa população durante o mês de dezembro. Então a gente está fazendo uma programação que vai ser divulgada a cada semana. O nosso presépio ele serve também como um palco. Então ali passam diversos corais, né, que muitas vezes não têm a oportunidade de ter uma estrutura como aquela para poder se apresentar. E aí a gente diz de coral, seja ele de iniciantes até corais profissionais, porque a gente está abrindo também para toda a nossa comunidade, né, as escolas já estão mantendo um contato, seja da rede municipal, seja da rede particular, para poder querer esse espaço para também se apresentar. Então assim, é um atrativo durante o mês todo de dezembro, não se restringe apenas à semana natalina. Então a partir da inauguração, a partir da abertura, a Casa do Papai Noel, a partir das 17 horas, vai estar lá com toda a sua equipe, né? Mamãe Noel, o Duende, o Perna de Pau, porque esse ano a gente fez buscou uma temática, né? Saiu da questão tradicional, como foi no ano passado, e trouxe a segunda edição do Natal de Luz e Sonhos como a magia do circo. Então vão ter elementos natalinos, também elementos circenses dentro desse contexto. Bacana, Aldo. Eu estou vendo que você está no carro aí, deve estar com pressa, mas eu queria estender um pouquinho essa entrevista aqui, que eu queria te perguntar Fica à vontade. Eu queria te perguntar sobre a programação aí da FIC para o final de ano, né? Depois do Natal, tem alguma coisa prevista aí para o Réveillon? E nós teremos carnaval antecipado em Itabuna ano que vem? Olha, não, Réveillon não está nos nossos planos, né? A gente, todo ano, principalmente no final do ano, esse é o mês agora, iniciando dezembro agora, a gente começa a avaliar as nossas ações, as ações que foram possíveis de serem realizadas, né? Porque a gente depende da situação financeira, dependemos também da situação orçamentária. Então, todo ano a gente pratica ao final do exercício essa avaliação para que a gente possa sentar com o secretário da Fazenda, juntamente com o prefeito, e mostrar para ele possíveis novas prioridades, né, que a comunidade tem nos relatado. A exemplo, né, você sabe, né, foi aprovado agora pelo prefeito Augusto Castro, uma lei que instituiu a lavagem do Beco do Fuxico como patrimônio imaterial da nossa cidade. Então existe um planejamento inicial que está sendo discutido em relação à lavagem do beco. A gente não consegue, um município como Itabuna, com tantas frentes necessárias para se realizar investimentos, realizar dois eventos de grande porte, como seria o Carnaval e o outro o Itapedro. Então, dentro desse processo, a gente hoje opta pelo investimento realizado no Itapedro, que com certeza foi um marco, né? Você sabe, a gente foi premiado como o melhor São Pedro da Bahia do ano de 2022. Essa expectativa a gente não tinha. A gente sabia que ia ser uma festa de grande porte, nos preparamos para isso, juntamente com todas as forças de segurança, e o resultado veio. Então superou todas as expectativas. O São Pedro da nossa cidade, graças a Deus, ele foi falado não apenas a nível Bahia, mas como todo o Nordeste, pelos grandes artistas que a gente conseguiu trazer para aquela grade. Isso reverbera a nível Nordeste, e a gente, com um primeiro ano, a gente consegue fazer realmente consolidar uma marca, porque a gente teve ali grandes artistas que passaram, uma estrutura diferenciada, a população que compareceu em peso, outras pessoas de outras cidades vieram para poder curtir o São Pedro na nossa cidade. Então é muito importante a gente destacar isso. Hoje a gente não teria condições financeiras de realizar um carnaval de grande porte e manter, né, o que está no nosso planejamento, que seria o Itapedro de 2023. Mas a gente discute a possibilidade de resgatar as forças culturais que foram esquecidas na nossa cidade na lavagem do beco, como o apoio aos blocos afros que foram esquecidos ao longo do tempo. Você sabe muito bem disso, né? Se a gente fizer uma reflexão de como ocorria aquela lavagem tradicional, hoje ela foi esquecida. Então existe uma discussão, a gente tem reuniões aí para poder estar tratando isso com um grupo, né, de representantes desse setorial, para justamente fazer um planejamento, levar para o prefeito, tratar dessa possibilidade financeira e a gente fazer esse investimento no ano que vem. Ano que vem a gente continua conforme o que está planejado, né, das macroações que seria aí o Itapedro e o Natal de Luzes e Sonhos. É importante destacar que para a gente é um motivo de orgulho ter a nossa cidade dessa forma. Muitas pessoas às vezes elas criticam porque elas não sabem o que tem por trás, os ganhos que o município tem por trás, né? Se a gente for analisar hoje Gramado ela é recente os investimentos que foram feitos a nível da prefeitura.
Tudo isso que começou em Gramado foi em 1986, então a gente está falando aí de aproximadamente 37 anos, né? 36, 37 anos. Então, Gramado hoje é uma potência nacional e com certeza não começou do tamanho que ela é hoje. Então, o que mostra realmente todos esses investimentos que a Fundação tem feito, né, que a Prefeitura tem realizado no nosso município através da FIC, é justamente algo planejado. Observe que no Itapedro, no dia seguinte, após a finalização, na terça-feira, a gente já realizou uma audiência pública na Câmara, fazendo questão de prestar contas de todos os recursos que foram investidos e principalmente os ganhos que nós tivemos, né? A gente tem relatos aí de ambulantes que lucraram 16 mil reais naquele final de semana. Então, esse recurso, de forma informal, que ficou no bolso, né, da nossa população, desses ambulantes que tiveram a sua taxa de isenção isenta pelo prefeito, eles puderam contribuir para o aquecimento do mês de julho no nosso comércio, que naturalmente o mês de julho é um mês de queda, né? A gente tem ali a força do São João, que impulsiona as vendas, né, no mês de junho, e a gente observa que julho também foi um mês forte, justamente porque a gente conseguiu deixar o dinheiro que circulou, né, na Arena Zé Cachoeira, ele pôde proporcionar justamente o aquecimento em um mês de baixa. Então a gente fica muito satisfeito porque a gente planeja, mas a gente só vai saber de fato se deu certo após a realização daquela ação. E a efetividade dos resultados, ela deixa a gente muito tranquilo e de forma muito, muito confiante nessa segunda edição também no Natal dos Sonhos, assim como no Itapedro. Então a gente espera aí no ano que vem uma lavagem do beco. Eu acho que eu já posso estar aqui adiantando de primeira mão no seu programa, que existe essa possibilidade de ter. E aí a gente está nessa discussão, a gente não faz nada também sem o apoio do governo do estado, que teve grande importância para nós no Itapedro, né, com a destinação de grandes atrações, né? A gente teve, se eu não me engano, 5 grandes atrações destinadas pelo governo do estado para poder compor a nossa grade. Então isso fez com que Itabuna tivesse uma das grades mais fortes da Bahia. Então a gente vai bater na porta, sim, do nosso governador eleito Jerônimo, para que ele possa estar olhando por Itabuna e quem sabe de repente a gente tem um aporte aí e uma ajuda para que a gente possa fazer um carnaval. Ok, parabéns aí à FIC, né, por essa iniciativa de resgatar a cultura, a história do Beco do Fuxico, que é interessante, né, e manter as tradições, né, porque Itabuna é uma cidade que não cuida muito de sua história, as pessoas não ligam muito e não dão importância, né, e os órgãos públicos também caminham nessa direção. Então, quando você resgata essa festa, né, a lavagem do Beco do Fuxico, resgata a cultura dos blocos tradicionais, aqueles blocos, né, antigos, isso é muito importante e realmente é o papel da Fundação de Cultura. Parabéns a você, Aldo, pelo seu trabalho, pela FIC, né, tá fazendo esse papel em Itabuna e por saber de planejar, né, e estruturar essa questão do calendário de ter uma festa definitiva, como Itapedro, que realmente se mostra mais importante do que o próprio carnaval antecipado ou fora de época, né, que seria até ruim para o próprio município nesse momento, como você fala, que passa por tantos problemas, né, a cidade acabou ficando toda esburacada com essa chuvarada aí, então realmente vocês estão pensando certo, parabéns, e vamos esperar aí a abertura do Natal amanhã, muito bacana aí na Olito Leone, não é isso? Eu conto com a sua visita lá, para junto conosco, né, tá levando informação, reitero aqui o convite, às 17 horas da manhã na Olito Leone. E um ponto importante aí que você falou é justamente isso, a preservação da memória e da cultura da nossa cidade. Observe que a gente implementou também um projeto que nas praças que estão sendo reformadas, existe um totem lá da Fundação contando, né, de forma resumida a história daquela praça, a parte cultural. Então as pessoas podem direcionar também ali o seu celular, que vai ter um QR Code, elas são direcionadas para o site da Fundação, e ela conta ali, por exemplo, temos já instalado no Jardim do Ó, temos também na praça ali da FTC, a José Bastos. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho também de manter viva essa história, porque é muito importante, é um patrimônio imaterial, e nos cabe, né, estar cuidando desse processo, e também trazendo essa possibilidade da nova geração que não viveu, né, naquela época dessas construções, terem acesso a essa informação. Então, através da tecnologia, a gente consegue ter essa informação sendo difundida. E esse planejamento do ano que vem, a gente está finalizando no final desse ano, justamente com o secretário, para que a gente consiga também voltar com algumas ações importantes, que seriam as oficinas, né, sejam elas teatrais, culturais e de música, para o exercício de 2023. É uma ação aí que a gente vai estar também tirando do papel que estava previsto no plano do governo do prefeito, mas a gente não consegue, né, realizar tudo
logicamente, no primeiro ano nem no segundo, né? A gente está falando aí de um planejamento que ele é feito, que ele depende de investimentos, ele depende da aprovação da lei orçamentária anual, né? Para que a gente possa estar realizando esses investimentos. E já tem lá essa previsão, e aí a gente está só nesses detalhes aí para que logo, logo a gente possa divulgar o edital, para que esses monitores possam ser habilitados e a gente possa fazer a avaliação e começar com essas oficinas nos bairros da nossa cidade. Parabéns, Aldo. A FIC está realmente fazendo um papel bacana aí na cultura itabunense. Um abraço a você, obrigado por ter participado aqui do programa. E eu que agradeço o espaço mais uma vez e estendo um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu. Conversamos então com Aldo Rebouças, o presidente da FIC, Fundação de Cultura Itabunense, Fundação de Cultura e Cidadania, né, de Itabuna, que está fazendo esse trabalho importante aí, resgatando a história, além de resgatar, né, cultivar isso nas pessoas, né, inclusive com essas placas nas praças aí, que eu já tive a oportunidade de ver, realmente é muito interessante, onde as pessoas mais jovens principalmente, né, saber a história daquela praça, por que o nome José Bastos, quem é José Bastos, o Jardim do Ó, por exemplo, né, também tem uma homenagem ali a um dos ex-prefeitos da cidade, né, o Beco do Fuxico, que, né, esses blocos tradicionais sempre fizeram a lavagem do beco aí, casados e responsáveis, né, que temos aí a presença do Sandoval Benevides, que é um dos fundadores desse bloco, o saudoso, né, Newton Chaga Preta, que infelizmente faleceu, que era outra figura aí tradicional desse bloco, o nosso querido amigo Gabriel Nunes, enfim, muitas pessoas bacanas aí, né, umas que já se foram, outras que estão aí vivas, presentes, e essa história é muito bacana e deve ser mantida. O bloco Maria Rosa, né, que tem aí como um dos fundadores o Geraldo Cassolinha, famoso Geraldo. Um abraço aí a todos e realmente essa história precisa ser mantida, preservada, e a FIC está fazendo esse trabalho bacana aí, viu? Tá de parabéns aí. Bom, gente, daqui a pouquinho, né, a gente está chegando já ao final do programa, daqui a pouquinho tem a presença aqui do Denilton Santos com o programa Alerta Cidade. Como? E daqui a pouquinho a gente volta a dar a previsão do tempo, né? Como é que está o tempo aí, principalmente em Itabuna, que as pessoas estão preocupadas se vai continuar chovendo muito, como estava chovendo até ontem, né? Hoje o sol deu as caras aí pela manhã, mas já existe previsão do tempo aí de chuva, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O governo anuncia decreto que restabelece o uso obrigatório de máscaras. A gente já falou isso aqui no início do programa, inclusive mostramos o depoimento da secretária de Saúde, né, do estado da Bahia, a professora Adélia Pinheiro, que falou sobre essa obrigatoriedade do uso da máscara a partir de hoje na Bahia, né? O decreto vale para todos os órgãos públicos que passam a voltar a exigir não só o uso da máscara, mas o comprovante da vacina, e para todos os lugares fechados e lugares que tenham aglomerações. Então, se você vai agora a um estabelecimento comercial, pegar um ônibus, né? Qualquer lugar onde tenha mais de 3 pessoas, já você precisa fazer o uso da sua máscara, né, para evitar a contaminação dessa nova variante do Covid, que tem levado várias pessoas às UPAs, né, e aqui em Itabuna, a UPA e ao hospital de base. Ainda ontem conversamos aqui com um médico, especialista lá do hospital de base, Fernando Romero, que falou aqui, vocês ouviram e viram, né, essa preocupação, né, para não deixar a Covid chegar a números alarmantes. Nós já tivemos aí, esse mês de novembro, mais de 200 pessoas infectadas em Itabuna. E a tendência, né, tá aumentando em função das aglomerações devido a essas comemorações aí de seleção brasileira, de Copa do Mundo, confraternizações agora de final de ano. Então a preocupação é muito grande. E ontem o governador assinou esse decreto, que já está vigorando, para as escolas, né, órgãos públicos, como eu falei, todas as entidades e lugares onde tem aglomerações, como shows, eventos, reuniões, e também nos ônibus e no comércio. O prefeito de Itabuna não se manifestou hoje, né, sobre esse decreto, se ele vai estender isso em Itabuna ou se vai manter só como foi dito pelo governador. A gente ainda não tem essa posição do prefeito, né, e nem da secretária de saúde do município. Mas vamos seguir aí o decreto estadual, porque estamos na Bahia, o decreto foi feito pelo governador, então é para todos, né? Então, a partir do momento que você adentrar um estabelecimento comercial, né, ou algum lugar que tem aglomeração,
ou que tenha mais de 3 ou 4 pessoas juntas, você deve usar máscara, tá bom? E os colégios também que exigiram a partir de hoje, né, devido ao decreto do Estado. Então, até as escolas particulares também estão cobrando as máscaras, né, o uso das máscaras pelos alunos. E pelo visto, né, o carnaval está perigando aí não acontecer, como eu disse aqui no programa, né, e a grande aglomeração também nas posses de presidente e governador. Acho que isso vai ser evitado, né, e deve ser evitado, né, e eu acredito que seja feita uma coisa mais tranquila, mais, com menos, né, pessoas aglomeradas e todas usando máscaras. E o carnaval, se continuar assim, né, a pandemia, provavelmente não teremos o Carnaval da Bahia, que é um carnaval de grandes aglomerações, contato, né, principalmente de corpo, né, de pele, de boca a boca, né. Então isso pode trazer de volta a contaminação do Covid. Também temos outras doenças preocupantes, né, como a varíola, que pode pegar pelo suor, né, e a dengue, a zika e a chikungunya. Principalmente depois de um período de chuvas como esse que a gente está passando agora, né, e aí vem o verão e pega essa lava aí do mosquito nas poças de água, né, por aí afora, e acaba eclodindo isso, nascendo novos mosquitos e contaminando muita gente aí de dengue, chikungunya e zika, né? Porque não é só naquele vasinho dentro de casa que dá zika, não. Você deve limpar mesmo lá e tudo, cuidar. Mas agora com essas chuvas aí, às vezes forma uma poça de água do lado da sua casa ou do lado da sua empresa e você nem sabe. E aí bate um solzinho, aquece aquela água, as larvas viram mosquitos e vão para dentro da sua casa. É isso que acontece na maioria das vezes, né? Hoje mesmo a chuva deu uma cessada, né? A gente viu o sol aparecer pela manhã, por volta das 10 horas o sol já deu uma aparecida boa, o céu limpou aí praticamente, e o prefeito saiu aí às ruas e os bairros para justamente verificar os estragos causados aí. Eu não vou dizer pela chuva, né? A chuva contribui, porque o problema mesmo são asfaltos, eu acho que mal feitos. Porque já pensou se todo asfalto derretesse com chuva, né? Então são problemas de infraestrutura mesmo, lugares mal feitos, mal cuidados. A gente tem ali a Avenida Manuel Chaves, foi asfaltada pela Condé, pelo governo do estado, foi asfaltada em janeiro, né? Vai fazer um ano, já está toda destruída, praticamente toda destruída. O único lugar que está intacto ali é aquela parte ali do estádio Luiziana Filho até a Avenida Princesa Isabel. O que é ali por baixo tem um concreto muito forte. O restante ali do estádio Luiziana Filho até a BR-101 já está toda rachada, toda quebrada. Então isso precisa ser revisto realmente. E o governo do estado precisa saber disso, é a Condé, e cobrar dessa construtora que fez essa obra, né? Se não me engano foi a Ibiza, que volte lá e refaça a obra, porque ela recebeu dinheiro público para fazer bem feito, né? E uma obra dessa não pode acabar em menos de um ano. Olha, gente, o presidente atual da República, Jair Messias Bolsonaro, autoriza a compra de 98 blindados por 5 bilhões para o Exército e as Forças Armadas. Há poucos dias do fim do mandato, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, anunciou a compra de 98 blindados com canhões para o Exército Brasileiro a um custo de 900 milhões de euros, ou seja, 5 bilhões de reais. O contrato está programado para ser assinado em 5 de dezembro. O vencedor da licitação internacional, autorizada pela gestão do atual presidente, foi o Centauro 2, produzido pelo consórcio italiano Iveco, Otto, Mellera, né, são as três grandes empresas, italiana, Iveco e Otto Mellera. Trata-se de um blindado com armamento antitanque, né, que o Brasil precisava. O equipamento tem tração nas 8 rodas e um canhão com calibre de 120 milímetros. O extrato da licitação foi publicada ontem, dia 28, no Diário Oficial da União. A lista foi elaborada pela Diretoria de Material do Comando Logístico do Exército. A empresa escolhida será convidada para a cerimônia do Quartel-General do Exército em Brasília, para celebrar a assinatura deste contrato. A base petista, né, já admite a aprovação da PEC da transição por 2 anos. O pessoal queria indeterminadamente, né, o pessoal do PT, mas ficou se negociando aí com a base do Congresso
entre 1 ano e 2 anos. Eles agora já admitem aceitar por 2 anos. A proposta da emenda à Constituição, a PEC da transição, deve ser aprovada pelo Congresso Nacional por um período menor do que o desejado pelo governo do atual presidente eleito, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Protocolado ontem, segunda-feira, o documento prevê a retirada da futuro Bolsa Família, né, do teto de gastos. Era Bolsa Verde, agora verde e amarela, né, agora virou Bolsa Família de novo, né? Então, o que o Lula quer é isso, tirar esse custo da Bolsa Família, que vai ser de R$ 600, mais R$ 150 para cada criança que está na escola, né, do teto de gastos. E aí eu não sei como eles calcularam isso, que vai dar uns 200 bilhões, porque tem famílias que têm um filho, tem famílias que têm 5 filhos, tem famílias que têm 6 filhos. Eu acho que foi feita uma média de 4 filhos por família que cursam aí o ensino médio nas escolas, né? E eles receberão R$ 150 cada um mensalmente. Então, uma família que tem 4 filhos vai receber R$ 600 do Bolsa Família, mais R$ 600 por esses 4 filhos na escola. Então, será uma ajuda de um salário mínimo, R$ 1.200. O que é bom, né, para pessoas que recebiam aí, até bem pouco tempo, R$ 190, R$ 198, né? Então, é uma ajuda muito grande, ajuda muito boa. E o presidente Bolsonaro tinha aumentado isso para 600, né? Mas depois ia cair para 400 e agora o Lula vai manter em 600 e dá mais R$ 150 por filho que está na escola. Então vai ser muito bom, né? Muito bom mesmo. Porém, as lideranças da base petista já esperam a aprovação da proposta que será negociada durante a análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado pela metade do tempo, ou seja, ao invés de 4 anos, 2 anos. Não é que a pessoa só vai receber essa ajuda 2 anos, não. É que vai ficar fora do teto de gastos por 2 anos. Então, quer dizer que o presidente pode dar esses 200 milhões às famílias pobres do Brasil e ainda pode gastar mais 200 milhões dentro do teto de gasto em outras obras, em outras coisas, né? Que o Brasil está precisando. É isso que eles queriam. Só que eles queriam por tempo indeterminado. E o Congresso disse que queria 1 ano. Mas chegaram a um consenso, né, e a base já admite 2 anos. A negociação será intermediada pelo presidente do colegiado, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, que busca o apoio do PT para a disputa da presidência da Casa, né, do Congresso Nacional. E o PT vai estar negociando aí esse apoio, né? Ou para o Davi Alcolumbre, que quer ser o presidente do Senado, ou para o próprio atual presidente, né? Vamos ver o que vai acontecer lá. E também o Arthur Lira, que quer continuar no comando da presidência da Câmara dos Deputados. Essa negociação está sendo feita com a base do PT e eles querem esse apoio incondicional para poder negociar aí esse teto de gasto. Ok, estamos chegando ao final do programa, mas antes eu vou, como eu prometi, aqui falar da previsão do tempo para hoje, porque muita gente já se animou com o sol aí, né? Presença do sol em Itabuna nesta manhã. Então vamos ver como é que fica o tempo. Nesse momento, chegamos a 30 graus em Itabuna. Os termômetros aqui no Alto da Comunicação já marcam 30 graus. Quando começamos o programa, estávamos em 28. E eu disse que a máxima vai chegar a 31. Então hoje vai ser um dia, aliás, uma tarde bem quente, hein? O sol estava presente aqui quando eu comecei o programa, mas agora, nesse momento, já é uma previsão de chuva, viu? Para chegar agora. Então temos uma previsão aí para cair aí uns 30 milímetros agora à tarde em Itabuna. Uma chuva que deve começar aí, segundo a meteorologia aqui, deve começar entre 12 horas, 12h30 e vai até as 14, às 15 horas. Então há previsão de chuva para hoje. 90% de chance de chover hoje ainda, hein? Amanhã, 80% de chance de chuva, tá certo? E aí a gente fica na expectativa. Não, Guararema eu não tenho aqui. Você tem aí a previsão de Guararema? Passa aí para mim. Então tá aí, gente. Vai chover, né? A gente ficou animado aí com o sol aparecendo aí às 10 horas, né? O céu ficou azulzinho, ficou bonitinho com algumas nuvens, mas agora volta a chover. Tá, Guararema é muito próximo aqui, né? Guararema é muito próximo da gente. Você sai ali do São Caetano, 5 minutos você está em Guararema. Então é muito vizinho aqui, muito próximo e vai chover também, né? A previsão é de chuva também, né?
E Ilhéus também nesse momento 28 graus, está mais frio aqui Itabuna, né? Um pouquinho menos quente, né? Digamos assim. E 80% de chance de chover também. Agora Ilhéus chove menos que Itabuna, viu? Às vezes aqui às vezes está chovendo muito, Ilhéus não. Mas é isso aí. Salvador está mais estável, né? Tempo nublado, né? E tem apenas 50% de chance de chover em algumas regiões da capital, porque às vezes não chove em toda a capital baiana. Bom, gente, vem aí Denilton Santos com Alerta Cidade, né? Eu quero agradecer a todos aí pela nossa audiência nas redes sociais e também na TV C, canal 36.2 em Itabuna e Ilhéus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que é muito grande, a gente fica muito feliz com isso, tá bom? Eu volto, se Deus quiser, amanhã às 10 horas. Até lá.